Fala, galera, vamos aqui para mais um episódio da Gorila Podcast. Hoje a gente vai conversar com uma doutora, né? Vamos já apresentá-la. Mas antes disso, a gente queria que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, segue lá nas nossas redes sociais, né? No Instagram, @GorilaInsight. Né? Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai, depois que postar, a gente vai estar colocando o @ da doutora, a gente vai estar disponibilizando também as nossas redes sociais, para quem tiver dúvida, mandar e a gente tentar abranger mais as dúvidas que ficaram aqui a respeito desse bate-papo, tá beleza? Apresenta a nossa convidada. Que isso! Melhor dermatologista da região do estado. Referenciada, especialista, né? Especialista de verdade. Eu aprendi recentemente que existe uma diferença entre gente que fala que é especialista e gente que é especialista. Mas a doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer estar conversando contigo aqui. Doutora Marcela Larroque. Eu uso Marcela Larroque, mas é Marcela de Larroque Fernandes. Marcela Larroque. Oliveira, né? Se eu bloquear esse Oliveira aí, meu marido me mata. Eita, papai, viu que tá treinada. Tô treinada. Mas seja bem-vinda, é um prazer conversar com você. A gente vai conversar de tudo um pouco, tá? Eu queria... Primeira pergunta que eu sempre faço é... A gente já conversou um pouco, eu já conheço um pouquinho. Eu tenho alguns amigos e sócios que é o Dr. Matheus, o Dr. Macário, trouxeram inúmeras referências profissionais tuas, mas para quem não te conhece, eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Marcela, como que começou essa história dela dentro da medicina, viu? Fica à vontade. Bom, eu sou Marcela Larroque, né? Porque eu como o Dzinho do De Larroque. Eu sou filha de Imperatriz, eu nasci em Imperatriz. Eu fiquei aqui em Imperatriz até mais ou menos meus 15 anos e fui fazer o 2º grau fora. Então, cheguei a cursar farmácia, abandonei, depois que eu entrei em medicina. Fiz a minha primeira residência pela Federal do Pará, que foi de clínica médica, e dermatologia pelo Hospital Federal de Bom Sucesso no Rio de Janeiro, que a gente já conversou sobre isso, né? Quem ama o Rio de Janeiro... Quem tu acha que ela é assim, esperta? Descolada, né, meu filho? Quem vai pro Rio sai de lá no mínimo descolado. E lá no Rio eu também fiz um fellow, né, que foi uma subespecialização em alopécias, em quedas de cabelo, a parte clínica, né? A parte cirúrgica é com o Dr. Macário, recomendo todo mundo para ele. Pode ir. Super recomendo. Lá na Virtu, a clínica. Isso mesmo, lá no Medical. E depois do término de toda a minha formação, eu voltei para Imperatriz, porque meus pais moram aqui, né? Meu pai é médico também, né? A minha mãe é cerimonialista, promove eventos, festas. Mentira que essa... Ah, meu Deus. Agora que tu te tocou. Agora que eu... A minha mãe, Mara Larroque. Ah... E aí eu voltei para Imperatriz, né? Porque aqui eu tenho a minha rede de apoio, eu tenho filho agora, né? Quando eu voltei eu não tinha ainda. Então decidi voltar para cá, até porque Imperatriz... O dos cachinhos dourados. Cabelo de anjinho. E aí é isso, eu voltei para Imperatriz. Meu marido, ele veio comigo, ele é de Belém. E aí médico também. Ele é cirurgião pediátrico oncológico. E aí ele veio... Eita. Não, mas ele é cirurgião pediátrico geral também, porque quando a gente fala oncológico, o pessoal dá uma... É porque eu vejo, assim, tem algumas áreas que eu falo, a pessoa tem que ter alguma coisa diferente para ela escolher algumas áreas, entendeu? Porque são, ainda mais a parte, quando você lida com criança, você não está lidando só com... Eu falo logo que não dava pra mim. Eu era criança de meio quilo, gente. Olha aí. De meio quilo? Meio quilo. Não, tua mão tem 7 quilos. Pata. Por que você escolheu dermato? Bom, eu tenho vitiligo desde os 7 anos, né? Então, vitiligo é uma doença crônica, né? É uma alteração da pigmentação e tem áreas que não tem cor de pele, não tem melanina. Na verdade, tem ausência das células que produzem a cor. E eu passei a minha vida toda indo para dermato. Vitiligo é só... assim, a definição seria essa, é a ausência de pigmentação. É um distúrbio, né, que a gente chama de pigmentação, caracterizado pela ausência de células que produzem cor, que são os melanócitos. Então, em algumas áreas existem vários tipos de vitiligo. Meu tipo de vitiligo é o vitiligo vulgar, né? Mas nenhum tipo de vitiligo tem cura. Não se pode falar em cura.
falo assim, controle. Então, desde os meus 7 anos, eu frequento dermatologistas. Aí falou assim, então criança você decidiu ser dermato? Não. Claro que não. Eu Vou entrei pegar na esse faculdade. diploma Logo que com a farmácia. Vou pegar esse diploma porque eu já entendo isso mesmo, já Não, sou mas a formado. farmácia é um outro pormenor. Eu entrei na faculdade, eu falei, vou fazer tudo, menos dermato e pediatria. E aí, no meu primeiro módulo de dermato ali, eu falei, cara... É isso. É isso. E eu falei, meu Deus, mas será que... Juro por Deus, a gente tem às vezes um pensamento muito pequeno, né? Eu falei, como é que eu vou ser dermato com vitiligo? Por que as pessoas vão consultar comigo? Porque assim, se ela nem se cura, como é que ela vai curar os outros? Né? Eu falei, só que era um preconceito Mas uma muito dermato com grande. vitiligo não é a mesma coisa que um nutri gordo. Não, completamente diferente, né? Porque não é uma opção. Né? Não é uma opção. Tudo bem que a obesidade ela é Tipo, uma se o doença. Macário ela fosse precisa- careca, ele não ia dar certo, entendeu? Não, coitado. Mas, Ele ia ter que fazer porque ele implante. pode fazer implante. Ele ia ter que fazer implante, Isso, mas ele tem uma opção, né? Agora, no vitiligo eu não tenho opção. Eu tenho opção de tratar e o meu corpo E responder manter. ou não. Graças a Deus ele responde. Um dia desses ele tava no rosto de novo, aí eu vou lá, trato, aí vai melhor. porque ele pode... Repigmentar. Recuar? Pode repigmentar. Tem áreas mais difíceis, né? Por exemplo, áreas que não tem pelos, áreas de extremidade, mãos, pés, mas tem áreas que repigmentam. Então, por exemplo, o meu rosto, eu já tive o rosto todo, a perna toda de vitiligo. É mesmo? Já tratei, já melhorou. Aí, se eu tô mais estressada, piora. Se eu tô menos, né? E fica naquela coisa. E eu vou controlando. E aí, eu falava assim, quem é que vai querer consultar comigo se eu não me curo? Mas é justamente isso. Eu tenho uma visão de entender... Olha, doutora, a senhora não sabe que é uma doença que não tem cura. Eu sei. Eu sei o que é isso. Eu sei que tem hora que dá no saco e você não quer tratar e eu não vou forçar a tratar. Eu vou dar o meu olhar de compreensão. Entendeu? O tratamento, ele é, de certa forma, complicado ou é só tomar remédio e pronto? Não, existem vários tipos de tratamento. Então, por exemplo, a gente pode fazer um corticoide, até mesmo um mini pulso oral nos finais de semana, quando a doença está em muita expansão e você não consegue controlar. Os casos que não respondem, a gente pode fazer uma droga que precisa de um acompanhamento mais sério, que é chamada de metotrexate, mas também tem a fototerapia, que é um aparelho que eu tenho aqui, né, que é o UVB. O sol a gente tem o VA e o UVB. É o UVB de comprimento de onda curto, e você vai lá, toma um banho de luz, é o tratamento, que é esse que me repigmenta. Que por isso também que eu trouxe pra cá, pra Imperatriz, porque eu passei a vida toda... Eu acho que eu tô direto. Tá bronzeado, né? Tô pegando esse bronze aqui. Não, e Poxa, fica eu tô tentando bronzeado, entender tá? metade das palavras que ela falou aí. Eu vou- Anota. UVB, radiação do sol, VA e UVB. Ela falou é um metra VB. Esse aparelho que você falou é o A que fototerapia. só você tem? Só eu tenho aqui na cidade. Só eu tenho. Eu já fiquei sabendo também. Que tem um E aparelho que assim, só todo você... mundo falava assim, "Ih, você vai É porque as comprar um pessoas chamam, laser?" a galera que entende fala que o foto, o foto. É. É o nome é o apelido do aparelho. Só a Marcela tem o foto. Entendeu? Não é? Que é a fototerapia. É pros Isso. íntimos foto, né? Não, eu acho interessante porque você falou da relação. O Olavo perguntou como seria um tratamento, mas ele é muito relativo também com o estado emocional da pessoa, que você falou, né? Às vezes Com piora e certeza. tudo, e muitas vezes não é só o tratamento que E vai não dar é conta. só o vitiligo, né? A saúde mental, ela é importante em todos os quesitos. Dentro da dermatologia, eu falo que o nosso cérebro e a pele são irmãos gêmeos. Então, são irmãos gêmeos mesmo, porque a gente tem, quando a gente é embrião ali, um bebê na barriga da mãe, a gente tem 3 bolinhos de célula que vão dar origem a diferentes coisas. Um bolo de célula vai dar origem a órgão, outro bolo de célula vai dar origem ao cérebro e à pele. Então, eles derivam do mesmo, a gente chama folheto embrionário. Então, é por isso que tantas doenças de pele pioram com o estresse. Não é que o estresse seja a causa, o estresse é aquele empurrãozinho que faltava. Sabe aquele irmão Psoríase gêmeo? é um- Psoríase, alopecia areata, Eu dermatite tive alopecia. atópica, e muitas doenças, até a acne pode piorar com o estresse. É aquele irmão gêmeo que você tá aqui em Imperatriz, o outro tá lá na China. Um irmão infartou, sei lá. Nossa, aconteceu alguma coisa com meu irmão. É a pele e o cérebro. Então, a gente precisa cuidar muito bem da nossa saúde mental para que o estresse não seja um gatilho para piora das doenças de pele. Isso eu gosto, lembro. sabe? É isso que me encanta na dermato também. Eu lembro quando eu tive alopecia, não sei se eu já te conheci. Fiquei lembro. carequinha aqui assim do lado. E aí eu fui na dermatologista e ela
Ou pode ser estresse. Você anda estressado com o quê? Eu falei, eu também queria saber. Mas agora eu tô mais estressado porque eu tô ficando careca. Tem alguma coisa a ver? Eu tenho um amigo que isso acontecia na barba dele. A barba Ficavam dele uns buraquinhos. começava... A areata, provavelmente. Deixa eu te perguntar, você falou que você tem vitiligo. Como que apareceu, assim? Como que foi? Porque com 7 anos é diferente, né? Então, depois da morte de uma tia querida minha. Engraçado. Eu lembro da notícia e eu lembro o quanto eu fiquei abalada. Era uma tia muito querida, tia Ondina. E aí depois, deu um mês depois, a primeira lesão foi aqui, assim, ao redor do pescoço. Eu não lembro se é a direita ou a esquerda. Minha mãe notou. Me levou, sei lá, em infinitos dermatologistas. E aí, desde então, eu frequento muito frequentava, né? Agora eu sou a minha própria dermatologista. Mas assim, eu frequentava muito e eu falei, não quero ser dermato nunca, né? E aí depois mudei de opinião. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu lembro que a primeira vez que eu vi uma pessoa com vitiligo, eu fiquei sem entender exatamente o que estava acontecendo. A gente morava numa rua lá no Rio de Janeiro, aquela época que as crianças ainda brincavam na rua. Agora no Rio, muito menos. E o cara passou, e aí uma das crianças, eu lembro perfeitamente, Ramon, o nome do menino, ele tropeçou, e aí esse cara que estava passando, que tinha vitiligo, e assim, para piorar na percepção de uma criança, ele era um negro com vitiligo, então ficava muito nítido. Destacava bastante. Aí ele foi pegar para ajudar a criança a levantar e o Ramon meio que, tipo, ficou, sabe? E aí eu falei, putz, na época eu não entendi, né? Mas hoje, quando eu lembro disso, eu falo assim, cara, o cara deve ter se sentido muito mal. E aí você pega, porque as criança não entende, né? E aí você pega nisso. Numa criança, eu queria saber como que foi isso pra você. Então, pra mim, criança, eu não tive isso, porque eu não tive essa percepção. Eu acho assim... Que ela dá amor nos outros. Não, eu nunca bati ninguém, mãe. Eu só bati uma vez. E ele mereceu. Eu não tive essa percepção. Na verdade, eu acho que os meus momentos de maior dificuldade em relação ao vitiligo foi na pré-adolescência. Lá eu passei por... Na verdade, na infância, eu lembro de um episódio de eu ter sido retirada de uma piscina num clube em Belém, porque achavam que a minha doença era contagiosa. Eu lembro da minha avó fazendo um barraco. Como é que chama a doença que é contagiosa? Não, são as infecto-contagiosas, né? Mas tem várias. Não, sim, mas que normalmente... Canceríase, que o pessoal... Não, que... Pano branco, só que nós chamamos. É pano branco que chama? Eu acho que é. Não, tinha no Rio tinha um outro nome. Mas tinha, e quando fazia o exame, a pessoa via a mancha... Impinge, frieira, que você quer dizer? Tipo frieira. Entendi. São as micoses, né? A gente usa os termos lesão, técnicos. É lesão, não é uma ferida, não é uma mancha. Não, eu falei... É uma lesão. Olha aqui, eu Eu falei... acho engraçado que frieira. ela fala uns nomes que a gente usa de outra forma. Se ela fala assim, não, surge uma lesão aqui, eu já ia pensar, tipo, tá roxo. Deram uma porrada nela. Deram uma porrada nela. Mas a medicina usa a terminologia de forma diferente. Por exemplo, quando eu lembro que uma vez falaram que o quadro de um determinado paciente era grave, quando ele foi explicar, não era a minha percepção de grave. Era a percepção médica do que é grave, entendeu? É diferente. Mas aí aconteceu... porque na adolescência também existe uma explosão hormonal, sentimental. Não tinha bullying, pô, no nosso tempo. Tinha, claro sim. que tinha. Não tinha o termo bullying. Não tinha o T, não. O bullying existia, o bullying era diário. Mas aí você vê a importância... Te botaram apelido? Vários. Mas eu tinha, por exemplo, eu tinha um apelido que eu gostava. Apelido depende de como você recebe esse apelido e de como é colocado esse apelido em você. Então, por exemplo, meu apelido era Vaquinha. Era um ex-namorado meu, me chamava de Vaquinha. Gente, mas era bonitinho. Era fofinho. Então, assim, depende. Ou sua vaca, ou sua vaca, né? Não, isso é um xingamento. Não era tão fofinho assim, tanto que ele virou ex, né? Não, Deus, né? Acho que foi meu primeiro namorado. Próxima vez você não bota apelido nos outros. Não, mas isso é verdade. E aí ele me dava Vaquinha, tudo que ele via de Vaquinha e não sei o quê. Porque lá em casa a gente brincava com isso de uma forma que pra mim era natural. Agora, a partir do momento que você coloca um apelido na pessoa e isso gera um incômodo, aí tudo bem. Isso realmente é bullying. Se você tiver também, né? Se você tiver a sensibilidade pra colocar e pra tratar, aquele apelido ajuda a pessoa a lidar com o problema. Com certeza. Eu tinha uns amigos que eram mais negão que eu, aí a gente chamava de negão. Ei, negão, ei, negão. Aí quando outro cara chegava assim do nada, falava, ei, negão, é nós.
What? Peraí, tá ficando doido, é, Que Branquela? intimidade. Vamos te quebrar aqui, rapaz, tu é racista, é? A gente já falava logo, mas é porque a gente sente essa entonação, Você um pouquinho sente, de maldade, quando é carinhoso também. E às vezes você pode, infelizmente, acontecer, né, de errar no apelido que você dá pra alguém, e se você perceber, você vai lá, pede desculpa e acabou, né? E não repete mais. Mas eu não tinha problema. Na adolescência, foi mais assim, era maldade dos outros. É tipo assim, você já viu como ela é feia? Tinha aqueles recados, mural de recados, não tinha? Então, eu escutava isso. Só que assim, graças ao bom Deus, o meu pai e minha mãe sempre deram muito valor à saúde mental. Então, eu descobri que eu tinha vitiligo, eu sempre tive acompanhamento psicológico. Então, eu lembro... Você nunca duvidou da tua identidade? Não, eu lembro pontualmente de algumas coisas que me abalaram, pontualmente. Mas assim, eu lembro que dificilmente alguma coisa me abalava, porque a autoestima bem trabalhada é a minha. Ela é muito bem trabalhada. Você pode me chamar de feia. Não tem que me convença de que você está errado. Entendeu? Porque meu pai e minha mãe ajudaram muito nesse sentido, né? E isso é outra coisa que eu acho que também posso acabar ajudando os pacientes. Então, assim, eu não tive na infância uma dificuldade. Na adolescência, talvez tenha aumentado essa percepção. Mas... Ela tem porque a adolescência existe a gente fica muito desregulado, né? Hormonalmente, emocionalmente. Isso afeta na manifestação da doença, mas tipo... piora? Pode afetar. Eu digo assim, que... Tem alguns Instagrams de vitiligo, um deles eu vi assim, vitiligo nem te ligo. Eu acho legal. É tipo assim, quanto mais você liga para aquilo, ou, meu Deus, meu vitiligo tá piorando, nossa, tá ruim, ou qualquer doença de pele, parece que vai piorando mais. E na adolescência a gente tende a valorizar algumas coisas que talvez não sejam as mais importantes do mundo, né? Então, a gente ainda está se descobrindo, está se conhecendo. Então, pode sim acontecer de você valorizar muito aquilo ali e acabar piorando, né? Ser um gatilho. É um estresse. Não deixa de ser um estresse. Deixa eu te fazer as pessoas... Porra, eu não tinha pensado nisso, mas eu pensei nisso agora. Eu vou perguntar logo. As pessoas perguntam muito, quando você fala da sua especialidade, do que você tem, eles perguntam muito sobre Michael Jackson? Direto. O tempo todo. Qual foi o remédio que o Michael Jackson tomou? Gente, o Michael Jackson não tomou um remédio. Que boa! Não tomou, não. Ixi, direto, o pessoal faz essas brincadeiras. O Michael Jackson, ele tinha um vitiligo chamado universal. Então, que é praticamente a pele toda. Se sobrar uma ilhota ou um negocinho, assim, uma bolotinha de pelição, uma área de menos de 10% ali de uma pele normal, que é a pele antiga da pessoa... Existem alguns tratamentos, alguns nem liberados no Brasil, que você pode clarear ali pontualmente para ficar tudo uniforme. Mas assim, é preciso a pessoa ter um vitiligo universal. Na verdade, e ele tinha vitiligo universal. Na verdade, o tratamento estético que ele fez é para a estética dele ficar condizente com a pele dele. Né? Tipo, porque ele mudou as feições dele. Isso aí é outra coisa. Porque, por exemplo, mas é porque eu tô falando assim, porque você falando que ele tinha esse tipo de vitiligo, dá a impressão, eu obviamente só vai saber quem perguntou para ele, mas dá a impressão de que ele tentou ficar com os traços de uma pessoa naturalmente branca, para não destoar tanto, porque os traços de uma pessoa negra sem a pigmentação, né, o nariz talvez mais alargado, os lábios, eu não sei, sabe por quê? A gente entra numa pauta que nem é da minha competência, mas eu como médica e dermatologista, como eu atuo muito na cosmiatria, que é a parte estética da dermato, a gente tem discutido muito sobre dismorfismo corporal. E é uma doença, né? Então, as pessoas, elas não se enxergam como elas realmente são. E eu não sou a psiquiatra, não fui a psiquiatra do Michael Jackson, né? Não estudei a fundo isso, mas pode ser que ele tivesse um dismorfismo, entendeu? Porque eu soube que ele passou por muitas plásticas, eu não sei quanto de preconceito que ele não passou, de racismo que ele não enfrentou e
a alteração psicológica que isso provocou nele, né? Para ele querer sempre mudar e não se enxergar. A gente tem que partir do princípio de que ele nunca conseguiu ser normal desde a infância. Não, assim, ele nunca foi permitido muito, né? ser normal. Ele nunca foi permitido ter uma vida normal. Não, né? porque desde a infância foi que ele começou o sucesso, O né? Jackson Do Jackson 5. E aí ele nunca pôde ter experimentar de uma vida E aí comum, existe uma... É porque, aí é que tá, aí quando você pega, por exemplo, Jackson 5, ele era um menino negro normal. Sim. Existe tem criança que nasce com isso, tem uma idade onde normalmente o vitiligo aparece. Então, não pode surgir desde o nascimento, que é incomum. Eu tenho um paciente com 80 anos que começou a ter vitiligo agora. Então, assim, é mais comum ali... Pô, o cara com 80 anos, ele virou e falou, pô, doutora, foram 80 anos de boa. E aí começou a ter vitiligo. Então, assim, varia muito. Então, pode ser em qualquer fase da vida. Para ter vitiligo, não é qualquer pessoa que pode ter, você precisa de uma genética. Uhum. Então, apesar de não ter ninguém na minha família, nem meu pai, nem minha mãe com vitiligo, um deles me deu o gene. Uhum. Entendi. Me deu o gene para ter vitiligo. E aí a pessoa tem o gene... Tava lá dormente. Que tem o gene pode manifestar ou não. Entendeu? Aí o estresse é um gatilho primordial, não é? O que aconteceu? Ou ferir, né? Vitiligo, onde você machuca, pode virar a lesão da doença que você tem. E aí eu faço Muay Thai, né? Na mão, né? Não tem jeito, é muito atrito. Uhum. E ela bate com força. Ela não pega leve, não. Vou acreditar. Não testar. Quer vou acreditar. Não, eu só bati em uma pessoa, eu já falei isso, eu não faço esse tipo de coisa. Agora, não, você falando isso, por exemplo, qual que é a diferença? Porque você falou agora, né, que pode manifestar com idade avançada. Eu lembro que o meu avô, eu não lembro, claro, porque você tem que saber que tipo de lesão que é para saber se é vitiligo ou não, mas eu lembro que eu via a pele dele, principalmente nas mãos e aqui, assim, Cucuruco. no cucuruco. Termo técnico. Termo técnico é esse. Todo mundo fica... ele... a pele dele ficou mais clara, ficou despigmentada. Eu não sei se era o vitiligo, porque também isso nunca foi uma preocupação. Nessas regiões? Nessas regiões. Poderia ser. Que é bem comum. Dá em zonas de atrito, né? A mão é uma região de muito atrito, a gente nem percebe. O tempo todo a gente está esbarrando, batendo a mão. Como que você... Porque você não é uma... Você trata isso, você é especialista, mas você é especialista em dermato, não só em vitiligo. Sim, tudo. Como que fica a comunicação para essa? Porque como a gente trabalha muito com gestão, a gente sempre fala para os clientes, olha, a tua comunicação precisa ser eficiente para as pessoas entenderem aquilo que você faz e como que você faz. Então, como que as pessoas não associam assim só, tipo, a Marcela é especialista numa doença, diferenciar entendeu? Até então, quando eu cheguei né? aqui, isso... Lembra que eu te falei do meu psicólogo mentor em carreira? Já vou entrar nesse mérito. Quando eu cheguei aqui, eu falei para a equipe na época, a equipe de marketing, falei assim, meu foco é doença. Doença, eu quero tratar a doença, vai ser isso. E porque lá em Bom Sucesso era muito, muito forte disso, né? E alopécias, porque tinha sido meu fellow. E aí, com o meu psicólogo Golber, maravilhoso, uma vez ele fez uma pergunta assim que mudou minha vida. Ele falou assim, você se vê palestrando sobre vitiligo? Aí eu falei, não. Você se vê na cosmiatria? Aí eu falei, vejo. Ele falou assim, tá aí a sua resposta. Gente, eu passei um ano, tipo assim, parece, né, ali no entrave para assumir que eu amo cosmiatria, eu amo deixar as pessoas mais bonitas. Talvez isso muito tenha a ver com todo o meu histórico, né? Então, desde aquele momento, eu comecei no meu marketing frisar a parte da cosmiatria, porque eu já tinha me tornado referência, por exemplo, no vitiligo, fototerapia, os outros médicos já me referenciam. Eu falei assim, agora, porque os pacientes chegavam no meu consultório e perguntavam, mas você faz harmonização? Eu odeio esse nome, mas assim, as pessoas entendem o que é harmonização, né? Você faz harmonização? Faço. Eu tenho laser, eu tenho ultraformer, eu tenho os aparelhos, eu faço muito cosmético. Só que as pessoas não sabiam, porque eu não me posicionava nas redes sociais. Perfeito. Então, a partir do momento que você se posiciona, você pode usar as redes sociais ao seu favor. E é isso que eu tenho feito. Então, assim eu consigo que as pessoas saibam. Ali é um
portfólio seu, né? Sim. Com certeza. E eu vejo também pelo seguinte lado, quando você, por exemplo, a questão da cosmética estética, quem entende de problema consegue chegar em soluções melhores. Se você consegue fazer com que um paciente com vitiligo ou com qualquer outro tipo de condição chegue num estado estético de uma pessoa normal, você tem muito mais recurso para falar sobre isso ou para guiar a pessoa nisso, para tratar qualquer tipo de paciente. Ou até mesmo estabelecer prioridades. Por exemplo, já aconteceu de um paciente fazer toxina botulínica, que o pessoal conhece como botox, né? Mas tinha um câncer aqui, bem pequenininho. Falei, não, hoje eu não vou aplicar a toxina, hoje a gente vai fazer a cirurgia, a gente vai tirar um fragmento pequenininho e vai mandar para análise. Quando voltar, a gente pensa na sua toxina. Então, essa é a grande diferença, né? De você fazer uma avaliação completa. Às vezes, a sua prioridade, você acha que é o Botox para ir para o evento no mês seguinte. Eu dou importância na estética. Eu acho que isso faz você se sentir bem, se sentir mais produtivo. Mas existem prioridades, né? Então, entre um câncer e um Botox, obviamente, a gente trata o câncer de pele. Então, essa é o grande, eu acho que é o grande diferencial também. A gente até conversou no tempo com a Marina aqui, né? A respeito disso, de prioridades, né? Ela é muito... Como você falou, que hoje em dia tem muito uma demanda das pessoas de quererem estar mudando, fazendo essas mudanças e querendo fazer, às vezes, mudanças drásticas demais. A gente vê pessoas aí que chegaram a absurdos, né? A gente tem aquele exemplo lá do cara que queria virar o Ken. Dismorfismo. É esse tema. Aí assim... foi uma das coisas que a gente questionou, assim. Isso não é um pouco de responsabilidade do profissional de falar assim, meu irmão, bora bem aqui no psiquiatra aqui primeiro, rapidinho aqui pra tu conversar com ele, e eu não vou me submeter a fazer isso, porque pra gente, lógico que nós somos leigos aqui, já dá pra ver que o negócio não ficou assim tão... Certo, né? É porque, assim, na verdade, com certeza é responsabilidade do profissional médico, com certeza, tem que ser notado quando o paciente é seu. Só que esse é o tipo de paciente que roda. Vai num, vai no outro, vai num, vai no outro, até achar quem faz. E vai acabar encontrando. Porque normal, eu já contraindiquei procedimento. Não, quero fazer lábio. Olha, assim, o meu jeito, eu prefiro lábios mais naturais. O meu lábio é preenchido, mas eu não tenho uma boca enorme, não é meu perfil. Então, vai estar a minha assinatura ali, né? Então, eu prefiro deixar do meu jeitinho, né? Então, olha, você não tem indicação de lábios. Pode ser que o paciente não goste de eu dizer que não tem indicação e vai. Então, até o procedimento estético, ele precisa... Eu entendo dessa forma, né? Até o procedimento estético, ele precisa de uma indicação, igual você está falando, médica. Então, se você não... Se você está fazendo só para aparecer... Não é uma indicação. A não ser que a formação do seu lábio, o formato do seu lábio, do seu nariz, seja um problema, a pessoa não tem de fato uma indicação para fazer. Então, eu dou muito valor para quem tem esse cuidado. Porque se você não tiver esse cuidado, acaba o que acontece nas redes sociais, que é principalmente mulheres, um monte de mulher com a mesma cara. Um monte de homem com o queixo do Buzz Lightyear, com o maxilar do Buzz Lightyear. Tá tudo muito padronizado, né? Tá isso não é mais. Vai virar meme. Isso é esquisito, pô. Começa a nascer o a pessoa tem... eu acho muito bizarro isso, porque você fala assim, cara, não é possível que o cara esteja se olhando no espelho e ele passou a vida inteira tendo outro rosto e ele olha e fala assim, não, eu sou assim mesmo. Isso é normal. Eu acho que agora já está começando a melhorar, já tem alguns famosos aí que estão desarmonizando, estão tirando aquele excesso de preenchedor, aquele excesso, e começando a pensar mais em trabalhar a qualidade da pele e o preenchimento, que eu amo, mas sem pontual, é um refinamento. Não é tudo. A gente tem que trabalhar colágeno, qualidade de pele, que aí você não fica artificial, entendeu? E aí eu tô vendo muita gente já desfazendo esses excessos. Eu já tô vendo muita gente discutir sobre isso. Então eu acho que vejo luz no fim do túnel. E é o seguinte, se você tem
saúde, se você tem uma qualidade de alimentação, de tratamento, né, com a sua pele, com o seu corpo, com a sua hidratação, com o seu sono, tem coisa que vai se resolver. Você não precisa ficar botando, plastificando tudo, porque tem coisa que, na verdade, dura até mais se você fizer pela forma natural. Então, eu acho, se você já enxerga essa luz no fim do túnel, graças a Deus, porque tá difícil. Porque é um mercado muito bizarro, pô. É estranho, né? Envolve muito a ética, né? Do profissional. Eu acho que a gente vive assim num mundo que acaba sendo consumista, que o pessoal fica nessa loucura de ter a perfeição e acaba não vai estar nunca perfeito, porque assim, é o que a gente fala muito de serviço, que é expectativa e depois da expectativa. Depois do feito o serviço. Nunca vai bater. Você não consegue chegar na expectativa 100% do teu cliente. Tem que estar muito bem alinhado. Tem que estar muito bem definido. E mesmo estando muito definido, a expectativa dele é uma coisa que está na cabeça. E na hora que ele vê no espelho, pode ser que não seja... Então, mas isso é muito do público que você atrai. E de como você se apresenta também. Então, graças a Deus, eu tenho uma sorte enorme. Então, assim, as pessoas que estão comigo, elas entendem a importância de trabalhar a qualidade da pele, de reparar alguns pontos. Eu digo que eu gerencio o envelhecimento. O envelhecimento ele vai acontecer, os defeitos eles vão aparecer. Eu não vou corrigir totalmente um bigode chinês, né? Que é o suco nasogeniano. Eu vou melhorar. O suco de quê? Nasogeniano, bigode chinês. Meu Deus do céu, ela faz de palhaçada. Bigode chinês, o bigode Ela chinês. tá fazendo de propósito. Não sabe o que é o bigode chinês? Hã? Bigode chinês. Bigode chinês. Então, bigode É de um chinês. Então, você Não corrige, precisa falar que é o suco você do ginásio de não sei aonde. Você corrige, você melhora, mas você não sobrecorrige. Porque senão fica aquele excesso, né? Olheira, você não vai corrigir totalmente, porque aí fica excessos. Então, o público que eu, graças a Deus, atraio são pessoas que são muito conscientes. Então, geralmente, está alinhada a expectativa. Eu não mostro primeiro, porque é proibido o médico postar antes e depois. Então, você não vai encontrar um antes e depois nas minhas redes sociais. E, então, eu não gero aquelas... Primeiro que cada você resultado não pode botar é nem individual. O meu antes e depois de vitiligo tem, porque é meu. Tá. Agora, dos meus pacientes, você não vai encontrar. Não pode. Não, sim, mas, por exemplo, vitiligo você se... Só você tem traz. isso. Entendi. Só tem esse, do vitiligo, do meu Mas deixa eu te falar, você falando aí, me veio uma pergunta aqui. Essa questão do alinhamento, da sensibilidade, isso não é... O quê? Não, a Renata não gosta dessas minhas marcas de expressão aqui, não. A minha também, muita gente reclama. Isso aqui é faixa, mano. Jiu-jitsu não tem faixa, Muay Thai não tem um tragédia. Até porque isso não aqui tem um cabelo, né? Pra disfarçar essas rugas aqui, né? Mas isso aqui dividir o que é testa. Isso aqui é minha graduação, pô, aqui da vida. Isso aqui é a graduação da vida. Esse alinhamento que você falou, essa sensibilidade que você falou, isso não é cadeira da Faculdade de Medicina. Então vem de onde isso? Acho que eu fui para psicóloga a vida inteira, né? Então acho que talvez disso, talvez de leitura, ou de personalidade mesmo, de sensibilidade, né? Porque também, ao mesmo tempo... Eu conheço gente que... Tem gente que fala assim, putz, a Marcela é a melhor que tem. Então eu vou lá e ela vai me recalchutar toda. E aí você, com certeza, recebe gente que fala assim, Marcela, mas é isso que eu quero. E você é a pessoa que faz melhor. Então, por favor, faz pra mim. Entendeu? Se couber, existe a demanda. Se couber, mesmo que não seja o meu perfil, que não seja o meu gosto, né? O meu senso estético. E não for ficar deformado, Entendi. Eu até faço. Entendeu? Eu converso com a pessoa e faço. Mas ela tem que estar muito ciente, Mas ela tem que estar muito ciente. Geralmente as pessoas que me procuram, eu tô tentando puxar na memória alguém assim que não tem esse mesmo senso, assim. Tá. Todos aceitam. Eu faço um planejamento, eu planejo se bobear o ano. Então, às vezes, isso pra pode também até... não ser uma mudança muito radical, né? Isso pode até assustar o paciente, tipo assim, meu Deus, a programação do ano. Eu não vou dizer assim, é só um botox e um preenchimento agora. Eu vou dizer, você vai fazer isso ao longo do ano. É isso que a gente tem planejado pra você. Até pra pessoa se planejar financeiramente. Vai se reconhecendo de manhã também quando acorda, né? Agora você falou que não é cadeira da faculdade, tudo bem, né? É e não é, mas eu tive uma matéria na minha faculdade, eu fiz CESUP em Belém, uma faculdade particular, chamada Habilidade de Comunicação. Foram, acho que, uns 3 anos disso.
eles jogavam casos complexos e como que você Ia lidar com aquilo ali. Cara, era muito legal. Na época eu achava um saco, mas eu digo, gente, que sensibilidade, né, da faculdade ter essa matéria. Era com psicóloga. Ela ajudava você a lidar, porque médico nem todos sabem lidar, né? A comunicação poucos que às falam, vezes. assim, Como é que você se comunica? Como é que você se fala, na verdade? Você fala assim, opa, tá bom? Como é que você se comunica, por exemplo, com uma paciente que você faz o tratamento dela, cuida dela, dá atenção, carinho, amor, e aí ela vai lá e passa horas fazendo triatlo? Não, eu não vou falar nome de ninguém. Eu não vou falar o nome. Só o sobrenome? Só o sobrenome. Só o sobrenome. Ela disse que eu vou matar ela. Eu digo, minha filha, você tem que investir mais, né? Mas ela investe, ela se cuida muito. Em todos os sentidos, né? Ela é uma pessoa exemplar. Assim. Ela tem que poder, ela tem que ter o que desfazer, né? No triatlo, então ela tem que fazer. Ela quer o trabalho, ela gosta de trabalhar. Quanto mais ela trabalhar, eu acho que pra ela é melhor. Então ela quer ir no dermato mais vezes, eu acho que ela gosta muito de mim. Eu também acho, eu acho que você é gente boa, você deve ter um papo legal. Tá vendo, Laiane? Eu não falei teu nome. Não falou. Não falei. Não, mas e aí, como que você lida, por exemplo, por que eu falei desse exemplo? Porque existem pacientes que têm uma vida, né, de certa forma padronizada, e aí procedimentos ou tratamentos são mais, eles duram um pouquinho mais. Tem gente que se expõe a situações e te dá mais trabalho. É igual quem vai no nutricionista e todo final de semana tá no rodízio. Pois é. Dá um trabalho. Como que tipo, isso é uma coisa que... Mas isso eu consigo colocar, por exemplo, no planejamento anual, né? Eu vou colocar para essa pessoa mais estímulo de colágeno, mais o que eu acredito que ela vai precisar. E ela sabe que isso pode sofrer algumas modificações. E eu vou conversando. Olha, eu acho que agora tá faltando um pouquinho melhorar a textura ou só a qualidade da pele. Ou seja, se ela, por exemplo, ela vai competir, aí digamos que ela vai competir em julho. Eu não lembro, ela tinha comentado comigo as próximas provas que ela vai fazer, mas digamos que ela vai fazer uma competição em agosto. Aí você já sabe que em agosto ela vai ter esse... provavelmente, por exemplo, eu vou tratar a qualidade da pele, estimular colágeno, mas eu não vou fazer um laser que ela vá lá, se acabar no sol, os treinamentos ficam mais intensivos, né? Então, eu não trabalho isso, eu digo, quando você voltar, a gente entra nessa parte do laser. Pois é, eu não sabia que dermato tinha esse planejamento. Eu achava que era assim, deu um negócio aqui, aí tu vai lá, corrige... Isso que é gerenciar o envelhecimento. Entendeu? Tu não fez muito não esse Não, dá pra ver que eu não fiz gerenciamento. Não vamos chegar nesse ponto, porque eu já... Quando eu olho assim, o gerenciamento tinha que ser assim uns... Vinícius, bora falar do teu anos atrás. Agora você tocou num ponto que traz uma certa curiosidade, até porque, por exemplo, a Gorilla... Tem gente que não conhece, mas é uma empresa de gestão. A gente faz assessoria em diversas áreas profissionais. E uma delas é no marketing das empresas. E a gente já teve clientes, clínicas, tanto médicos quanto dentistas, e a gente vê que existem muitas restrições. Existe um motivo para essas restrições? O conselho não permite por causa disso, disso e disso. Porque eu estou te falando pelo ponto de vista de quem não é médico. Uma das coisas que eu acho que atestam a favor do profissional é você poder ver o resultado do trabalho dele. Eu concordo e eu discordo. Tá. Complexidade. Só médico que é proibido, tá? Sim, eu acho que farmacêutico, biomédico, dentistas... Eu não sei. Ou seja, com todo respeito, os mais qualificados para fazer são os menos permitidos a mostrar. Eu não vou entrar nem nessa polêmica, mas assim, eu acho que eles podem. Eu nem entendo muito do conselho, né? Porque é o conselho, né? Porque a gente teve um problema ali na questão do ato médico. O que acontece? Eu vou te falar. O que eu entendo? Eu entendo que o paciente queira ver, tá? Ver qual o seu resultado.
principalmente para quem chega na cidade. Assim que eu cheguei na cidade, eu gostaria de ter esse antes e depois e poder mostrar esse antes e depois para poder divulgar meu trabalho. Mas depois, isso meio que vai se divulgando sozinho. Você tem pacientes que vão te indicando, aí você conhece uma pessoa que fez um procedimento com você e acaba que vai gerando boca a boca. E o melhor marketing ainda é o boca a boca. Concordo. E aí, o que acontece com o antes e o depois? Por que o conselho... Vai mudar muita coisa, tá? Provavelmente no Conselho de Medicina vai mudar muita coisa nos próximos meses, provavelmente. Porém, quando você posta um antes e depois, número 1, você tem que entender que o resultado é individual. Então, por exemplo, se eu estimulei colágeno numa pessoa que tem uma boa dieta, que não fuma, que pratica uma atividade física, mas que não seja muito extenuante, é um resultado. Eu fazer um estímulo de colágeno numa pessoa que faz corrida, ou que é vegana, ou que fuma, o resultado é outro. Quando você posta um antes e depois, a pessoa vai achar que vai ter aquele resultado ali. É muito complicado. Só que as variáveis dela não são as mesmas. Existem variáveis, justamente. Outra coisa é enganação mesmo. E isso acontece muito. Jogo de luz, eu já vi muito, tipo assim... Muda, cor da roupa, né? A cor da roupa, a luz, tudo mudado. Então o problema não é minha pele, é porque o Kennedy e o Rafael não fazem um jogo de luz direito, moço. Pelo amor de Deus. Mas luz é tudo, gente. O fotógrafo... fotógrafo... aqui na cara dele, que é um emoji. O fotógrafo tá aí pra isso. Então, muda a luz, muda um pouquinho a posição, dá pra evidenciar um defeito ou outro. E às vezes eu já vi antes e depois de pessoa... sem maquiagem, com aquela cara pálida, sem o procedimento melhora, óbvio que melhora, mas para dar aquele upzinho, aí uma maquiagem, gente, pelo amor de Deus, a Marcela sem maquiagem é outra coisa. Eu vejo, entendeu? Eu vejo, não queiram ver. Eu vejo os antes e depois tem muito em quem faz consultoria da parte de educação física. Aí tu vê assim, poxa, mas a pessoa não te... Quando tu já muda o fundo da foto, já dá uma... Tipo, a pessoa vai lá e tira uma foto aqui no fundo com a cortina preta. Aí o depois já é uma parte com parte branca e aí a câmera parece que já não tá mais na mesma altura. Já não pegou ali, ela pega um pouquinho de cima. Aí quando pega um pouquinho de cima, a tendência é a pessoa encolher mesmo um ou pouco. Biquíni. Ou o então biquíni, tu coloca às vezes o biquíni assim, aí sobe o biquíni, aí... lógico que vai empinar um Não, e você vê... Você vê que tem gente que tira foto, tipo a foto do antes... Ela tirou num StarTAC. E a foto do depois ela tirou no iPhone 18. Aí tu fala assim, pô, tá muito melhor. Mudou. Agora mudou. Mas aí também, né? Então, por isso que assim, eu concordo e discordo, porque... Sim. Mas o teu paciente, ele pode fazer Ele pode fazer a postagem. Ele pode fazer o que ele quiser. Eu não poderia repostar. Nem isso eu poderia fazer. Ele não pode nem te marcar na publicação? Pode, mas ela não pode repostar. Mas entendeu? Seria ruim se ele postasse um antes e depois eu repostar, entendeu? Entendi. Ou ainda, seja, né? Se ele assim, postar e falar, pedir para fazer a postagem colaborativa, ela não pode nem aceitar. Não. Antes e depois, não. Por enquanto é assim. O ruim que eu acho ruim? Volta para aquele negócio. Para você mostrar que você é bom, você tem que ser 3 vezes melhor. Porque o ruim, ele tem muito espaço. E eles tem muita gente que faz e tem muita gente picareta, tem muita gente que só comercializa a medicina. Porque assim, tô te falando de forma bem sincera. Eu acho muito ruim, eu não gosto quando o médico se acha muito médico, sabe? Você fala, por exemplo, eu te cumprimentei aqui, quando você chegou, eu falei, oi, doutora, que você é médica? Aí só que tem gente que se eu falasse, oi, Marcela, doutora Marcela, eu falei, meu Deus do céu. É teu nome, tem né? Tem gente que tá na certidão, mas tem gente que tem essa postura, então isso eu não gosto. Mas eu gosto sim, eu acho válido e eu acho necessário quando o médico tem postura de médico. Tem uma responsabilidade médica. O juramento de Hipócrates quando eu escuto aquilo, para mim aquilo é um médico. Entendeu? Existem médicos nas redes sociais que você olha e você fala assim, pô, ele parece mais um blogueiro do que um médico.
Ah, mas ele tem conhecimento. Não estou falando que ele não tem conhecimento. Eu só estou falando que quando você se vende demais para essa vertente, a tua credibilidade, a tua autoridade ficam, sim, afetadas por isso. Eu acho que é quando você foca só no vender. Sim. Não existe, infelizmente existe uma venda de procedimento. Né? Você oferece o procedimento que existe, no meu caso, tem uma indicação, eu ofereci, pode converter ou não, o paciente pode fazer ou não, é uma venda. Mas quando você... E ele pode chegar lá e você fala assim, não é para você. Isso. Mas quando você fica focado só nisso, eu acho é porque é uma linha muito tênue, né? Sim. E aí eu acho que realmente tem algumas pessoas assim que acabam que vão desviando mas ali por isso que eu te perguntei da cadeira, porque assim... Eu concordo com esse negócio de não ser permitido também. Não, agora eu explicando faz sentido. É, porque acaba comercializando muito mais. E é o que a gente falou da como é? Dismorfismo corporal. Dismorfismo. Tu acaba mostrando pra alguém, olha como essa pessoa ficou tão boa. Então vão ter mais pessoas visualizando querer ficar como aquela pessoa. Aí, lógico que aí as pessoas vão aproveitar e vão colocar pessoas que são as influencers. E aí vão ter mais alcance, vai ter mais alcance. Então vão ter mais pessoas querendo viver aquela vida de rede social. Que aí muitas vezes vem toda maquiada, com uma foto boa, com uma maquiagem, com uma luz. Com iluminação ótima. O Kennedy ali, toda vez fica reclamando da gente, ó, iluminação, tá com sombra. Eu falei, moço, eu tenho isso aqui alto, vai dar sombra no meu olho. Agora, por exemplo, essa questão da sensibilidade, né? Que pelo que não tem essa cadeira, mas você buscou isso. Não, tinha habilidades em comunicação, tinha na minha faculdade. Mas tem em todas as faculdades de medicina? Não sei, no Cesupa tinha. Eu não sei se na época, porque em Belém tinha na época só tinham 3 faculdades, que era o Cesupa, a Federal do Pará e a Estadual. Eu acho que na estadual não tinha, porque meu marido fez estadual e ele formou no mesmo ano. Não sei agora se tem, mas assim... Eu dou muito valor nessa... É porque eu pensei que deveria ser para todas as profissões, porque hoje, querendo ou não, o que, vamos dizer assim, desabilita um profissional depois que sai da faculdade a entrar no mercado de trabalho, muitas vezes é a comunicação. Ele não sabe se comunicar o que ele faz, né? E como que ele faz, e a responsabilidade que ele coloca no que ele vai fazer. Então, essa parte de comunicação, porque vai depender da profissão, claro, uns vão ter que ter mais sensibilidade, outros nem tanto, mas a parte de comunicação é fundamental. A gente fala muito, que é um dos gargalos que a gente encontra na maioria das empresas, né? Essa comunicação empresário, empreendedor, setores. Não, e tem um, por exemplo, eu pensei numa outra situação aqui. Chega um paciente, porque ela fala sobre um procedimento. Aí o paciente vai atrás dela para esse procedimento. E aí ela tem que falar para ele que, olha, eu entendi o que você quer, mas você precisa fazer outra coisa. Tua boca tá torta, sei lá. Entendeu? E ela tem que conduzir. E qual que é o problema nisso? Por que é tão necessária essa sensibilidade? Porque, às vezes, o motivo pelo qual ela não pode fazer o procedimento que ela quer e tem que fazer outro, é porque ela foi num outro profissional antes. E eu já senti isso também. E, na verdade, a pessoa, quanto mais ética ela é, mais cuidado ela tem com as coisas. Então, assim, as pessoas que trabalham de forma ética não vão chegar e falar assim, rapaz, eu não posso fazer isso não, porque quem te atendeu antes estragou tua cara. Né? Você tem que dar uma volta enorme para falar sobre a correção que ela precisa fazer. Você vive isso no teu... Assim, acontece. Você quer falar de forma genérica sobre isso? É raro, mas acontece sempre. Não, porque assim, já aconteceu muita coisa. Tipo, doutor, eu vim aqui porque eu quero colocar mais um preenchedor aqui na boca. Eu digo, quem foi o mecânico que fez Aí eu disse assim, olha... Se você quiser, com toda delicadeza, às vezes eu espero, tá? Às vezes eu não consigo fazer isso na primeira consulta. Eu digo, bora priorizar outros pontos. E aí eu tô vendo que aquela boca ali, pra mim, no meu senso estético, tá exagerada, né? Aí eu digo assim, você gostaria, eu acho que nesse teu rosto, que tá lindo, que a gente já trabalhou, o que você acha da gente desfazer? Né, para ficar mais natural. E acaba que... Então, eu não sei se é sorte, o que é, entendeu? Mas meus pacientes me compreendem.
Eu não sei. É porque você sabe falar. Entendeu? Eles me compreendem e dá tudo certo, assim. Dificilmente eu chego na minha casa carregada, porque eu tive um paciente muito difícil que sugou minhas energias. Na verdade, geralmente eu chego cheia de energia, sabe? Eu tô mais cansada de ter ficado em pé e tal, mas assim, enriquecida por histórias. Porque enquanto eu tô ali fazendo o procedimento, eu sou quase uma psiquiatra, né? Eu tô escutando tudo, todos os problemas, só que é legal escutar essas vivências. Então, assim, eu tenho muita sorte e eles sempre me compreendem, eu não tenho tanta dificuldade. Eu sei do que você está falando. Eu tenho, quando eu vou conversar com um cliente, para eu entender o problema da empresa dele, às vezes eu tenho que entender ele. E aí eu tenho que entrar em áreas que não estão nem no contrato de entrar, mas eu preciso entrar porque eu preciso entender o que é que está acontecendo. Por que a vida dele está corrida? Porque ele não te responde no WhatsApp. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Eu fico mais satisfeito e me sinto mais leve quando ele derrama tudo em cima de mim, todos os problemas dele, do que quando eu tento conversar com ele, porque eu estou tentando ajudar ele, eu tento saber qual é o problema dele que está afetando a empresa e ele não me fala nada. Então, quando não flui, eu me sinto mais pesado do que quando o cara traz todos os problemas e fala. Tu tá pisando, né? Exatamente. Aí tu não sabe se é hora de tu cobrar alguma coisa, de tu pedir alguma coisa, qual é o momento que a pessoa... Não, tu já sabe tudo. Eu meio que eu aprendi a ficar confortável. A minha zona de conforto é no meio do caos. Quando tem um monte de problema acontecendo com as pessoas que estão sob minha responsabilidade, com os clientes, eu falo assim, agora o negócio está fluindo. Porque eu às vezes me perguntam assim, olha, qual é a sua especialidade? Eu falo, eu me formei em administração, mas a minha especialidade é resolver problema. Ótimo. Entendeu? Então, e se você não tiver o ouvido muito atento, se você não tiver uma leitura muito boa da pessoa, você não consegue entregar o que ela precisa. Sim. Que muitas vezes é diferente do que o que ela quer. E nesse caso, você falando aí, eu tava pensando, porque assim, às vezes a mulher quer mudar porque o marido fez um comentário, às vezes não é nem ela que quer mudar, né? Já aconteceu isso comigo. Eu já vi isso aí também. Tipo assim, não, tá passando na televisão, nossa, a boca dessa mulher é bonita, aí olha pra mulher, a mulher é totalmente diferente. A mulher, eu vou fazer desse jeito, vou fazer, agora eu quero. Eu já falei pra um cara, eu precisei falar dessa forma para que ele entendesse, né? Mas a esposa fez diversos procedimentos, fez assim, muita coisa. Aí uma vez eu virei para ele e ele, né, meio que se gabando da esposa estar daquele jeito. Aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde que você encontra mulheres com o rosto e o corpo igual o que você está colocando na tua esposa? Aí ele ficou assim, eu falei assim, ele entendeu a pergunta, e eu falei, pô, é isso que tu tá transformando tua mulher. Eu tinha intimidade com ele para falar isso. Aí, de uns tempos para cá, ele foi, tipo, aos poucos ela tá desfazendo tudo. Às vezes faltava um elogio, né? Exato. Faltava trabalhar ali. E não parece, aquele excesso não parece saudável. Tipo, eu não sei, né? É uma autoestima abalada, né? Não, eu não tô falando nem só em termos psicológicos. Eu tô falando assim, a pessoa com aquela boca daquele tamanho, o nariz não sei o quê, amassando o rosto desse tamanho, uma bunda gigantesca. Aquilo não parece, você fala assim, será que essa pessoa dorme bem? Porque não parece natural, não é natural e não parece saudável, assim, fisicamente saudável. É um negócio esquisito. Eu não sei se... Eu sei que já teve gente... Eu lembro na época que... O nome dela? A mulher tinha um monte de cirurgia plástica, ela teve que tirar as próteses. Ela é até famosa. Andressa Urach. E ela, aquele caso dela, assim, ela na cama do hospital, aquelas fotos, pô, aquilo é meio chocante. Eu não sei se foi por causa da prótese em si ou porque o excesso de procedimento de verdade, o corpo, uma hora que vai ser rejeitado. Mas aí que entra a questão da ética médica também e do paciente. Vamos, assim, tem a questão da ética médica do médico contraindicar o procedimento ou notar que a pessoa, olha, eu não sou o médico que pode te dizer, mas o que você acha? Você não acha que essa autoestima está muito abalada? Será que tem algum problema por trás disso? E indicar um psiquiatra mesmo, né? Existe um medo de perder o paciente nesse caso, não existe? Existe, claro que existe, né? Existe. Porque a vontade de ser correto tem que ser maior do que o medo de não agradar.
Graças a... Assim, quando a gente chega, a gente atende um paciente na vida, 2 na morte. Tipo assim, aconteceu isso comigo. Eu cheguei em Imperatriz, atendi um paciente, 3 dias depois atendi um que minha mãe mandou atender de graça. Então, assim, aquele pra mim, realmente é muito importante. Não que eu não valorize meus pacientes, mas hoje eu não tenho medo nem tanto de perder o paciente. É de como eu vou falar e como ele vai receber aquela notícia e se em algum momento aquilo pode magoá-lo. Porque é uma pessoa... que se ela está passando por aquilo, ela já está passando por problemas. Sim. Então Entendi. eu tenho que ter uma maneira de comunicar isso para ela. Então hoje a minha maior preocupação com certeza seria isso, em como a pessoa vai receber uma notícia de que... Porque, gente, é difícil você falar assim, olha, você precisa de um psiquiatra. É difícil. Não é fácil. Demais. Não é fácil, né? Apesar que hoje já está mais, vamos dizer assim, disseminado a importância e tudo, depois de uma pandemia e tudo, mas hoje ainda é difícil você falar assim para a pessoa... Você já pensou em ir no psiquiatra? Tá me chamando de doido? Acho que vai ser automático. É um bloqueio cultural muito antigo que a gente acaba tendo, né? Eu acho que, assim, o não se cuidar, ao meu ver, você pode querer não fazer intervenção nenhuma, procedimento nenhum, e tá tudo bem. Mas eu gosto de estar me cuidando, eu gosto de estar na minha melhor versão. Não significa que eu vou fazer 38 anos. Eu não quero ter carinha de 20, não é isso. Mas, assim, eu sempre busco o meu melhor, mas também é uma linha... Né? Eu também não quero ser aquela pessoa que quer ser ter a perfeição, Viver, né? só Viver pra... daquilo ali, porque aquilo ali também é doença. Eu acho que o não se cuidar e ser muito desleixado, ao meu ver, existe uma falta de amor próprio ali, tá? E o excesso também é uma falta de amor próprio, né? É porque, na verdade, os dois precisam ser trabalhados. Como eu estava falando, essa questão de... Como a gente, quando trabalhou em clínica odontológica e clínica médica, que também era voltada para a parte de estética, a gente falava muito com todos os colaboradores. Todos têm que ter um certo cuidado, justamente por causa disso, porque é a autoestima que você está vendendo ali. Ao final da conta, é autoestima. Porque é alguém que já chega ali, não é só um procedimento. E não é só o que você está vendendo. Eu acho que quando você chega num local, que a pessoa tá com aquela olheira do tamanho de... Todo mundo tem olheiras, pode ter olheiras, não é problema. Mas tá descabelada. Não botou um filtro solar com cor de preferência, né? Mas assim, não botou nada. Tá com olheira, com aquela boca pálida. Tem filtro solar com cor? É, porque tem filtro com cor. Mas, tipo assim, não tem nada no rosto. O que ela passa a ideia? De que a vida foi muito corrida, de que ela chegou em cima da hora no trabalho, de que ela não se preparou pro trabalho, de que ela está cansada. Pode passar toda essa ideia. Agora, quando você chega, você se arruma pro seu trabalho, que você tá bem vestido... A percepção que as pessoas vão ter é que, nossa, a pessoa gosta do trabalho. Saiu de casa com vontade. Ela saiu de casa com vontade de trabalhar. É isso que é essa mensagem que você passa. Não é só assim, vai conseguir vender mais ou vai vender menos. Não é só isso. E, inclusive, como você se enxerga. A pessoa que se arruma, que vai toda... Experimenta passar um dia todo andando como todo mulambento por aí e um dia que você tá arrumado. Provavelmente o seu dia mais produtivo é o dia que você se preparou para ele, que você se arrumou. Durante a pandemia, tinham psicólogos que falavam, olha, não é porque você está no home office que você vai trabalhar de pijama e camisola. Se veste para trabalhar. Mesmo que não seja tão formal quanto para você se sentir naquele ambiente. Isso. Entendeu? Então, eu acho que é interessante você falar isso, porque você... A forma como você conduz a medicina, a tua especialização em medicina, pelo que a gente está conversando aqui, você não quer só resolver o problema da pessoa, você quer levar a pessoa além do que ela acha que ela... Tipo, não é só assim, tá, o problema está resolvido, volta do jeito que você está e em tanto tempo a gente se vê. É tipo, eu vou resolver esse problema, mas eu também quero que a pessoa melhore. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Porque, justamente. E é isso que, para mim, essa é a essência da medicina. As pessoas, quando a gente faz treinamento, a gente fala muito, que eu e o Vinícius, a gente trabalhou muito tempo na parte de indústria e sempre tem aquela Semana da Saúde. E na Semana da Saúde, quando você vê lá, eles só falam sobre doença. Aí eu falo, pô, mas é Semana da Saúde. Você passou uma semana, você passou uma semana botando na cabeça das pessoas que elas vão morrer.
de não sei quantas maneiras diferentes. E isso tem um impacto na forma como essas pessoas vão socializar depois, elas vão se comunicar depois. Sabe? Começa a fazer Semana da Saúde, começa a elevar o nível das pessoas e não tira, sabe? Não trabalhar no negativo, trabalha no positivo. Mas uma vez eu vi uma propaganda, não é como você... Morrer todo mundo vai, né? E de várias causas diferentes, pelo amor de Deus, ninguém é imortal. Não é como você vai morrer, porque eu acho que isso a gente nem tem muito como escolher. Tem algumas coisas que a gente pode mudar, mas é como você quer passar seus últimos 10 anos de vida. Com autonomia, né? Se você treinar, se você fizer uma academia, não é só uma questão de estética, ter um abdômen trincado, não é isso. É treinar para ter músculo, para conseguir ter equilíbrio, para conseguir caminhar, para conseguir amarrar o seu próprio tênis, para conseguir pentear o próprio cabelo. É porque tem poucas coisas que hoje, para a gente ser jovem, a gente não valoriza. Mas quando eu rodei na geriatria, quando eu fiz residência de clínica médica, digo, gente, ela sente falta de pentear o cabelo. Entendeu? Pentear o cabelo e cansa. E aí uma pessoa que não se preparou para isso porque não se discutia prevenção. Eu já vi até a parte... Eu estava até comentando isso no domingo. Não, sábado, que eu fui almoçar lá na casa de um restaurante de um amigo meu. A gente estava falando justamente disso, eu comentando da minha avó, comentando da avó dele lá, né? Essa questão que tem a avó dele lá que não está mais andando, né? Então, passa o dia sentado ali, não toma mais banho. Eu acho que até teve um vídeo que repercutiu muito lá de um senhor que fechava os olhos na hora que o neto dele, neto era o filho dele, ia trocar a roupa dele. Porque na cabeça dele... Ele deixava o neto, o filho dele, sem jeito ao trocar, se ele ficasse de olho aberto, entendeu? Entendi. Mas é tipo assim, lógico que a gente vai acabar chegando numa parte que a gente vai estar debilitado, né? Mas quando mais a gente conseguir prolongar, e aí a gente... Mais autonomia, mais né? autonomia. Eu falando, moço, hoje... Aí eu tava comentando, tipo, minha avó, hoje a locomoção dela é totalmente diferente. Hoje a gente chega lá, ela reclama, meu filho, porque eu vou caminhar, tô assim meio fraca e tudo. E aí, de vez em quando, querendo tropeçar, ela já caiu, já quebrou aqui. E querendo ou não, é um risco de saúde, porque tem muito idoso que morre porque tomou uma queda e não consegue se recuperar. Não, e o meu avô, por exemplo, ele perdeu o propósito. Minha avó faleceu... Ele definhou de um jeito, assim, no período de 2 anos, que foi assustador. Meu avô era um cara que eu lembro, a minha infância inteira, eu chegava na casa dele, meu avô morava no Lago Sul, em Brasília, eu chegava na casa dele, aí de manhã, ele ficava meia hora dentro da piscina, saía da piscina, fazia calistênico, até os 66, 67. Ele fazia muito exercício, diariamente. Aí ele teve câncer de próstata e né, ficou muito debilitado. Quando a minha avó faleceu, ele falou assim, moço, não quero mais não, sabe? E aí ele, por quê? Porque um cara que sempre foi muito forte fisicamente, teve muito vigor, ele não conseguir fazer as próprias coisas, o psicológico dele acabou. Então você conseguir fazer com que uma pessoa não só faça o que ela precisa, mas entenda a necessidade de fazer, você muda a vida daquela família. Só que eu queria mudar um pouquinho o rumo do que a gente está falando, porque eu sei que você atua em várias outras áreas, né? Quais são as outras áreas que você atua? Então, dentro da dermatologia, eu atuo na área da tricologia, que é a parte de cabelos, quedas de cabelo, né? Então, para de olhar para mim. Não, eu descobri que você não tem. Não tem, né, velho? Né? Isso daqui é opção, entendeu? Nem tudo é para todos. As alopécias, que são quedas de cabelo em geral, como eu te falei, é um nome genérico para queda de cabelo, existem várias causas. E aí o dermatologista, através de exames, às vezes precisa de biópsias, mas geralmente é um exame com um aparelho que a gente tem chamado dermatoscópio, a gente consegue analisar ali o padrão e ver o tipo de queda de cabelo que é para saber orientar o melhor tratamento, porque não é tudo o mesmo tratamento, né? Como muita gente pensa. Eu não vou entrar muito na área do Macário, porque a gente vai gravar com ele em breve, mas ele me explicou isso, assim, que tem coisa que tipo, ele não gosta de ficar... O médico do implante, porque nem todo tratamento é implante. Não. Entendeu? Às vezes precisa só de um tratamento clínico, justamente. E depende da causa, né? Tem até contraindicações, né? De um implante, por exemplo, num momento de alguma doença em atividade e tal.
E aí, fora isso, eu tenho a fototerapia. A fototerapia, ela não trata só vitiligo, ela é a primeira linha de tratamento, ela é a primeira escolha de tratamento para doenças como vitiligo, psoríase e um tipo de alergia de pele chamada dermatite atópica. Então, e segunda linha para outras doenças, mas primeira linha para essas. Então, eu atuo nessa parte dessas doenças, né? Eu atendo outras, eu dou diagnóstico, atendo. Faço cirurgias dermatológicas pequenas, cirurgia não é meu forte. Às vezes, se é uma cirurgia maior, eu detectei um câncer de pele, por exemplo, que eu faço. Como é que detectam? Assim, como é que não, eu sei que você, né, tem recursos para isso e conhecimento para isso, mas como que a gente tem que se preocupar com o câncer de pele? Então, na verdade, para mim, todo mundo deveria fazer um rastreio anual, um screening, um rastreio, um check-up de pele, né? Então, ir no dermatologista para ele avaliar o teu corpo todo, que é isso que eu faço, do couro cabeludo à pontinha dos pés. Bob Marley morreu de melanoma acral. Mentira! Melanoma acral. Ninguém olha seu pé. Tu para olhar teu pé para ver Eu se tem não sei algum o que sinal que é que isso, tá mas eu não crescendo. sabia que era Melanoma é um câncer de pele muito agressivo, né? E ele tinha o melanoma acral. Se não me engano, não sei se era dorso ou planta dos pés. Era no pé. Meu Deus do céu. E aí, as pessoas não param pra olhar Cara, o seu pé. olha que bizarro. Então, se tem um O sinal... cara já que levou tá... tiro Eu lembro. e sobreviveu. Mas por falta de um cuidado médico, o cara morre. E ele é muito agressivo, ele cresce rápido, ele mata rápido. Só que talvez ele não tenha visto ali, né, que cresceu rápido e tal. Então, você vê através de um check-up, tem um parâmetro clínico, uma feridinha que tem mais de 4 semanas que não cicatriza, aquele sinal que cresceu, que tem múltiplas cores, que está meio irregular, que está muito assimétrico. Esse sinal merece uma atenção. Aquele sinal que cresceu rápido, que você já tinha, mas de repente ele começou a crescer rápido, está diferente, ele merece atenção. E às vezes o teu olho não está treinado nem para detectar nada disso, mas você vai lá e faz um check-up e pronto. Ou se você tem um histórico de câncer de pele, às vezes esse check-up ele tem que ter uma frequência maior. Então, câncer de pele, né? E a cosmiatria também. Eu tive um tio que foi recente nesses ônibus fazer um exame normal, aí não tem dermatologista aqui, eu acho que tinha dermatologista. Foi lá, deixa eu dar uma olhada aí e tal. Aí detectou bem que assim. Qual que é o aspecto de um câncer de pele? Existem vários tipos, né? Existe o carcinoma basocelular, que é de todos os tipos de cânceres. Então, comparado com câncer de próstata, câncer de mama, é o câncer que mais tem, de todos. Só que ele não é tão agressivo. Geralmente ele não cresce para baixo, ele cresce horizontalmente. Então, ele não, geralmente, na maioria das vezes, ele não faz invasão, né? Ele não vai fazer metástase. Mas, por exemplo, ele é um pedacinho aqui. Se for um pedaço maior, isso pode te dar algum transtorno, uma cicatriz que fica ali com, né? Então, na ponta do nariz, isso faz toda a diferença. Então, o carcinoma basocelular, geralmente ele é brilhosinho, é uma lesão assim, é um sinalzinho que brilha, sabe? Quando você tá falando com uma pessoa, tipo, você já tá... Eu olho, infelizmente, acontece. Não, não. Olha, eu ia não, porque se você tiver feito isso hoje, ficou muito... você disfarça muito bem. Ah, mas eu olho. A cabeça dele é deformada. Isso já aconteceu né? várias vezes. Uma vez foi um tio é amigo do meu pai. Eu sentei no avião, aí ficou uma cadeira vazia e ele sentou coincidentemente do meu lado. E eu fiquei conversando com ele, eu querendo olhar. E eu tava com meu dermatoscópio na mochila, que é o meu aparelho, né? E eu agoniada, e aquela lesão... O cara tentando assistir o filme e ela assim... Não, a gente tava conversando, aí tinha uma lesão aqui, eu agoniada. E quando chegou no final, eu falei, tio, o senhor se importa de eu pegar meu aparelho e olhar essa sua lesão aqui? Ele, não, minha filha, ele é médico, ele é ortopedista. Aí eu olhei e falei, tio... Se não for médico, não pode ser da família dela. não, mas ele é tio, amigo do meu pai, ele não é meu tio de família. Era um câncer de pele. Isso aconteceu também com um motorista de Uber no Rio. Ele foi me deixar em Bom Sucesso, porque eu não andava de carro ali no Rio, né? Eu tinha medo. Com certeza ele te deu 1 estrela. Não, mas pô, ele me tratou. Ela entrou no carro e eu saí e eu tava com câncer. Ele tinha uma lesão muito suspeita aqui no pescoço. E ele conversando comigo e eu olhando pro pescoço dele, né? E eu agoniada. Aí quando ele me deixou na porta de Bom Sucesso, eu falei assim, o senhor tá ocupado agora, já aceitou alguma corrida? Ele, não, o senhor se importa de descer? Aí... Vamos entrar ali que... Gente, nós estamos precisando de aluno. Nós estamos precisando de aluno. Ele é tipo uma testemunha de Jeová da dermatologia.
Você tem um minuto para falar sobre o Senhor Era Jesus? câncer, tá? Era câncer. Ele tratou, operou, consegui tudo fazer ali pelo hospital e deu tudo certo. Acontece. Não, mas Mas eu acho massa. juramento que tu falou. Tem sim. Olha, mas eu não vou deixar de zoar ela por causa disso, pô. Dia desses, eu cheguei no medical, peguei Olha, no continua elevador. fazendo, eu vou continuar zoando, você continua fazendo. Cheguei no medical, aí eu entrei no elevador e tinha uma pessoa que tinha um câncer de pele. Essa pessoa eu não tive coragem de abordar, porque eu não sabia como estava no medical. Eu falei, eu não vou falar se já tem um outro dermato, talvez seja invasivo. Eu fiquei calada, mas assim, doeu na minha alma, porque se é uma pessoa que não sabe, eu gostaria de avisá-la, né? Enfim. Entendi. Mas eu espero que essa pessoa nesse dia, porque lá no medical tem... Tem que ter essa cadeira mesmo de comunicação. Ó. Tem. Porque tem que ter. você quer descer do Uber? Eu Falei, tô no Rio aqui, tem uma pensei lesão, que você ia... Não, tu não vai dizer assim, Ah, olha, você tem um câncer, né? Porque a pessoa não entende Sim. que tem câncer que não é tão agressivo assim e tal. Então, Ela você virou tem pra ele e uma falou lesão assim, suspeita. olha, vamos fazer uma brincadeira assim. Quem não tem câncer, levanta a mão. Não, você abaixa. Não faço. Não faço isso. É doido, né? Mas eu analiso, Não é pro céu, gente, não. mas assim, tu não acaba trabalhando assim fora? O tempo você inteiro. ama o que você faz, O tempo inteiro. é instintivo, O assim. tempo né? inteiro. Mas é assim, é a questão de saber a hora de falar, de saber. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: se a oportunidade se apresentar, ou assim, se a gente conseguir criar oportunidade para falar o que precisa ser falado, e a pessoa deu abertura, a gente precisa aproveitar. Porque eu não sei quem é que vai ter, quando é que alguém que está falando com aquela pessoa vai ter essa percepção. Então, eu acho que eu acho o seguinte, se você dentro do que você tem domínio, do teu conhecimento, você tem responsabilidade de usar isso. Então, eu acho muito preocupante quando a pessoa fala assim, não, eu sabia, mas a pessoa não vieram falar comigo. Eu falo assim, pô, mas se você viu, se você sentiu, se você detectou o negócio tá errado, é você que tem que fazer, pô. Não é problema do outro, né? Assim, você não pode ser egoísta, né? Se preocupar só no seu mundo e A pessoa não marcou consulta, eu não vou falar. Não, a gente vê muito isso na parte de não só treinamento de atendimento, mas muita reclamação. O pessoal fala assim, aqui em Imperatriz o atendimento é muito ruim. Toda vez que alguém me pergunta isso, me fala isso, e eu sou daqui, o Olavo sabe que antigamente eu comprava a briga com mais ênfase. Eu falava lá, pô, vai-te embora. Tá achando ruim, vai-te embora. Hoje em dia não, fala assim, o que você fez com relação a isso? Você tá só me contando ou lá no estabelecimento você chegou a indicar algo de melhor? Porque você achou ruim, você acha que tem uma solução que seja melhor, né? Não fiz nada, então tá bom. Então você não se responsabilizou com nada. Né? É muito do que a gente vive. Né? Eu tenho amigos que vêm me perguntar a respeito de gestão. Beleza, eu falo tranquilamente, precisa me contratar para me estar falando isso, né? Vou lá, conversa e tudo. A diferença de me contratar é porque eu vou cobrar e encher o teu saco para tu fazer daquele jeito. Mas uma conversa amistosa para indicar, tu precisa melhorar isso, pode melhorar isso ou aquilo. Até como empresário, quando você se queixa de um serviço, mas e a tua autorresponsabilidade? O que é que você está fazendo para melhorar, né? Como você está cobrando? É uma dificuldade que eu tenho. A gente aprende a ser médico, a gente não aprende a ser gestor. Acho que vocês sabem disso. Sim. Isso, infelizmente, eu não tive essa cadeira. Habilidade de comunicação eu tive, mas assim, gestão poderia ter na minha faculdade, inclusive. Eu também acho. Agora, uma outra, eu não vou, assim, todo mundo que vem no podcast, né, a gente acaba quase uma consulta de graça. Mas eu não vou fazer isso porque eu não quero que você fique olhando pra mim e falando assim, rapaz, esse negócio aí, não. Um negócio mesmo, Mas um botox cai bem. É isso aí. Não queria falar, não. A Renata, ela fica. Às vezes a gente tá assistindo um filme. Aí ela não contenta só falar pra ele, não. Ela Ela fala fala na pra frente todo dele, mundo. ela fala assim, Vinícius, tu também precisa fazer isso aqui. Ela faz. Tipo, teve um dia que a gente tava assistindo o filme e eu tava. Era um suspense. Eu tava pensando no filme. Aí eu tava concentrado, né? Aí eu só vejo, de repente, 2 dedinhos chegando assim, ela faz assim, ó. Aí eu falo, ei, garota, para com isso. Ela fala, meu Deus do céu, você faz muito. Relaxa. Mas eu não consigo, é meu. Enfim. Rapaz, era bom, era no tempo que eu nadava. Sabe qual que é o problema disso? O problema é que se eu fizer botox aqui, quando eu rir, vai mexer o rosto inteiro, menos aqui. Aí fica esquisito.
Não, Não é assim, fazer não? bem natural. Não, é porque você depende. não sabe de nada, você não entende. Você não entende. Você não entende disso. Vai ser bem natural. Vai Não ser tem bem como natural. Sou natural aqui? Mas o que eu ia te falar é o seguinte, Estudo de casa. a gente, quando nós dois, como homens, assim, ainda existe... Você acha que ainda existe um preconceito muito grande do tratamento dermatológico? Porque homem não tem muito costume de se cuidar em relação a isso, né? Por exemplo, eu só comecei a usar protetor solar na cabeça depois que a Renata ela chegou a brigar comigo. E o meu pai tem câncer de pele, então ele trata. E aí quando ela soube que meu pai tinha câncer de pele, aí que ela, meu Deus do céu, não me deu sossego. Aí toda vez que eu vou pro sol, eu tenho que passar e tal. Mas isso não é algo que o homem se rende facilmente. Depende, assim, em estatística, claro que mulheres procuram muito mais atendimento para essa parte de estética do que homens. Mas os homens têm procurado muito, tá? Muito para tratamento de cabelo, que é assim, um grande público que eu tenho, mas as toxinas... Quando você fala tratamento de cabelo... De queda de cabelo, não é? Muito calvície, achei que era tipo, né? meu cabelo consegue ficar liso? Não. Isso é com cabeleireiro, não é comigo, não. Mas assim, o meu crescer. é as doenças que provocam queda de cabelo ou afinamento dos fios, né? Então, assim, procuram muito, porque o homem valoriza muito o cabelo. Eu acho até que valoriza até mais que a mulher, se bobear. Mas eu tenho um grande público que procura para a parte estética mesmo, de uma forma natural, não quer ficar com o rosto muito mexido, mas eu digo que quer envelhecer com dignidade. Quem tem... Eu conheço gente, por exemplo, que queria deixar a barba crescer, mas a barba não fecha. Isso é tratamento dermatológico? Sim. O meu irmão, eu não posso postar o antes e depois do meu irmão, mas ele fala, cara, você tem que mostrar pros outros a minha foto, porque ele não tinha nada de barba. E agora ele só anda com barba. É mesmo? O meu não tem não. E agora sim, Só o bode mesmo. sem ser, o faraó, é a barbinha do faraó. Sem ser a questão estética, o que é que um homem tem que se preocupar em relação a... Ser humano. Ser humano, solar. tá. Filtro solar. Inegociável. Igual aquele vídeo, aquele negócio do Pedro... Pedro... falou bem que é agora, né? Quando eu vou pro sol, eu passo. Gente, assim, aqui, beleza, tu passar um filtro solar uma vez, porque tu tá trancado, não tem nem janela. Porque o aí, filtro tudo bem, solar né? não é só... Exagerado. Ele tem a ver com... Tem filtro solar que hidrata também a pele. Tem isso também, né? Tem com ação cosmética, mas assim, filtro solar, eles tendem a encarecer. Filtro solar é inegociável. Por quê? Você que não tem um cabelo para proteger seu couro cabeludo. Sai sem um boné, igual do... Qual era o Rafael. O Rafael, né? Sai sem um boné, sai sem uma proteção, aumenta o teu risco de câncer de pele, com certeza. Homem é danado pra gente tirar um pedacinho aqui da ponta da orelha, por quê? Mulher tem o cabelo para proteger a orelha. A gente usa o cabelo assim, solto, né? Homem não. Eu não posso ter... Minha orelha é pequena, doutor. Se eu tirar o pedaço, pois é, ferrou. só que o que acontece? O lábio inferior tem um tipo de carcinoma, o espinocelular, um tipo de câncer de pele, que é bem comum nessas regiões, aqui na pontinha da orelha, no lábio inferior, que é onde incide mais o sol. Então, o filtro solar não é só uma questão de retardar o envelhecimento, porque realmente ele protege, diminui a degradação, a quebra do colágeno, da elastina, isso contribui tudo para o fotoenvelhecimento. Entendi. Mas não estou falando disso. Quem não está nem aí para estética tem que usar o filtro solar para evitar o câncer de pele, porque não é só sobre ter ruga ou não ter ruga. Por exemplo, eu não tenho como voltar atrás do sol que você pegou na sua infância, que, aliás, grande parte do câncer de pele é do sol que a gente pegou na infância. Até porque na tua época não existia essa cultura do filtro solar. Mas... Moça, eu fui criado na praia, mano. No Rio, né? Mas você tem como, a partir de hoje em diante, mudar, diminuir a chance. Mãe, a culpa é sua. Rapaz, eu soltava pipa danado, só de Pois horário tranquilo. Essa que é a era vontade indicado. de eu ter vitiligo. Eu sempre fui escondida do sol. Não que seja proibido o sol, tá? Mas na época eu achava... Tá vendo, não... mãe? Tá vendo como a culpa é tua? De novo, porque você não me deu vitiligo. Não me deu o gene, né? não me deu o gene. Então, assim, filtro solar é inegociável. Esse, com toda certeza. Né? Tá, além do filtro solar, quais são os cuidados que as pessoas não têm? Olha, o sabonete do corpo que as pessoas usam no rosto, o pH do rosto é diferente do corpo.
Então, quando a gente... Tá vendo, né? Tá vendo? Pô, agora tu não vai poder usar aquela barra de sabão de coco pra tudo. Não, pelo amor de Deus. Ele lava a louça tomando banho, doutor. Não. Então, assim, tem um sabonete adequado pro seu tipo de pele. Você não precisa ficar passando 1000 cosméticos, mas tem um sabonete adequado, coloca ali no banheiro, não custa nada. Em termos de cosmético, o que é... O sabonete. Por exemplo, já começamos com o sabonete. A outra Certo. coisa, hidratação da pele. Hidratar a pele é para deixar ela brilhosa? Não. A criança, ela tem um manto de gordura protetor da pele, que não é tão bem formado logo que nasce, mas isso vai melhorando. A gente tem um período que a nossa produção desse manto de gordura, que é um manto que protege a nossa pele contra infecções, agressões, que tá ótimo, só que quando a gente vai envelhecendo, a pele ela não vai produzindo nem qualidade nem quantidade esse manto lipídico, esse manto de gordura. O que isso resulta? Coceira. Uma das maiores causas de coceira de pele de idoso no consultório, grande parte é pele ressecada. Então isso não é uma questão estética usar um hidratante, é uma prevenção. Entendeu? Então, banhos muito quentes, muito demorados. As pessoas que tomam banho e têm mania de se ensaboar em todo banho muito. Você tira aquele manto protetor. O certo é usar aqueles sabonetes. Pode fazer propaganda, porque eu nem tenho conflito. Tipo assim, vai que eles patrocinam nós. Eu não quero... Vai que eles eu não patrocinam sei. nós. Pode, Eu fala. não sei se o meu sabonete é próprio pra mim. Não, tipo assim, eu não quero usar um sabonete que a gente chama de Sindet, né? Que tem várias marcas na farmácia pra corpo. Não, mas, gente, cara, usa não, no mínimo eu um não chamo sabonete ele de Dove, nada. um Dove sabonete líquido, entendeu? E aí você diz, eu fico pegajosa, mas é o melhor, porque não vai tirar todo esse manto protetor da pele. Pô, mas pra eu usar um sabonete líquido, eu preciso de uma xícara de sabonete. Por quê? Porque se não fizer muita espuma, pra mim não tá É lavando. que ela tá falando agora. Não sabe do que ela tá falando, moço. É justamente isso que eu tô falando. Ela acabou de eu tô falar da fazendo parte tudo de errado. suar. Eu uso o mesmo sabonete para o corpo inteiro e eu tenho que ficar branco de sabonete. Eu tô vendo que quando Presta eu for atenção. da consulta, eu vou ter que deixar assim, olha, tu deixa pra lá 2 horas. 2 horas de consulta, porque pelo menos tá tudo errado. Ó, Aí toma banho. eu passo sabonete assim, eu fico branco. Quando eu fico branco, aí eu pego a esponja, passo mais um pouquinho de sabonete. Com a esponja. Aí, ó. Mas se eu não. Eu tenho que Esponjas sentir. também não usem. A do mato. A do mato daqui é boa, doutora, não? Tira todo o manto protetor. Meu Deus Esponja, eu só indico numa manto condição, quando tem micose superficial. Só. Dermatologista odeia essas esponjas. Ah, aquela- do céu. Aquela escovinha Também assim não. de passar nas costas assim, ó. Não precisa. Lá, mas não, cara. É só deixar a água sair. Todo o teu banho tu faz isso? Há 40 anos. Todos os banhos Mas do tu dia tá tu vendo que faz tu isso? tem cara de 60 já? Aí é por causa do banho, não é porque tá faltando colágeno. Gente, a não nossa tá pele é faltando- um órgão protetor muito Cara, mas importante. é de Ele verdade. evita a entrada ali de bactérias, de fungos. Então, quando a gente tira esse manto, por exemplo, existem doenças de pele, como aquela que eu falei que eu trato bastante, que é a dermatite atópica, um tipo de alergia de pele. O manto, ele tá deficiente ali, esse manto lipídico. Então, isso causa, assim, um transtorno para o paciente enorme. Muita coceira, muito desconforto, facilita infecções. Então, é um hábito que a gente tem cultural de se ensaboar, se esfregar inteiro, mas a gente deveria deixar. Eu digo assim, Esfrega que ficava por uma questão vermelho quando cultural, era menino, esfrega, né? coloca esse sabonete. Esfrega não, esfregar jamais. Mas usa um sabonete líquido, tipo um Dove, no corpo todo uma vez ao dia, da hora que você estiver mais sujo. E o sabonete é para as áreas que acumulam sujeira ou que dão cheiro. Então, dobras, axila, virilha, né? Quem tem uma barriguinha mais proeminente embaixo da barriga, esse tipo de coisa. Mas não se ensaboar e ficar branco como ele fica e depois ainda se esfregar Cara, com uma esponja. mas é muito confortável, é muito bom fazer isso. Eu me sinto muito limpo, assim, me sinto reluzente fazendo isso. Acho que a gente tem que mudar aqui os Eu preciso conceitos. de um psicólogo, eu preciso de um Não, psiquiatra. Mas Olha, é culturalmente- você precisa tomar banho com um psiquiatra do teu lado. É cultural, mas é errado. Rapaz, é cultural. Tu Olha, deixa eu apanhava falar. se tu não fizesse isso quando era criança. Laiane, a gente ainda tá gravando, para de interromper. A gente já falou de você. Se você quer saber o que a gente falou de você, você vai ter que Você tem que assistir. assistir. Vai Acompanhe ter que o podcast. Acompanhe o podcast, siga nas redes sociais, dá teu like, viu? Mas a gente falou de você, de verdade. E depois você resolve com a Marcela aí o que foi. Eita! Mas isso é questão de hidratante, de filtro solar.
é tipo assim, a gente sabe, mas a cultura não é passar. Tipo, o hidratante, fiz a tatuagem, eu passava direto. Ah, na tatuagem eu passava hidratante. Eu passava direto. Aí hoje em dia Porque eu não queria que desbotasse. É óbvio, né, pô? Mas o resto vocês da sabem pele, que toda então- tatuagem vai desbotar um dia, né? Por melhor qualidade que ela tem. Sei. A minha eu acho sei, que sei. já tá. É, Eu mas tô é. mais preso. E aí, pô, eu tenho que ter um sabonete pro rosto e um sabonete pro. Tem uns, né? Depois eu vou te dar o nome, porque de repente eu tô fazendo propaganda, que dá pra usar que dá pra usar no corpo e no rosto. Mas geralmente são E o diferentes, ideal é o porque líquido. pH, sim, porque você consegue chegar mais perto do pH da pele da pessoa, entendeu? Porque Entendi. os em barras, eles têm mais dificuldade pra alcançar esse pH. Tá. Em Se eu termos. fizer muito espuma. Então, Mesmo se eu fizer muita espuma e ele ficar bem parecido com o líquido. Espuma, daqui a pouco a gente tá tomando banho com detergente pra fazer muita espuma. Espuma não é um fator determinante não, da qualidade do sabão, nada não, disso. nem do shampoo. Mas sabia que eu uso shampoo? Não, shampoo. Se não Eu tiver uso espuma, shampoo. tá estragado. Ai, Agora tu vai Tá falar que eu não estragado, posso usar shampoo. Tá estragado. Meu filho, você vai lavar o seu cabelo, tu Sim. usa shampoo, tu usa condicionador. Eu uso shampoo. E condicionador. Não, Não, condicionador. condicionador não, daí também. Não precisa de condicionador. Eu também sou. É exagerado, eu não sou bullying, burro. uso. Mas, Não, você tem mas que lavar o me couro cabeludo. falaram, o Laércio, o barbeiro, falou que eu tenho que lavar a barba com shampoo pra barba. Eu acho que isso é aí golpe da indústria. Não, eu acho que é. Mas, verdade também. mas eu, enfim. Mas eu pergunto porque eu sei que tem muito cuidado e às vezes eu falo assim, pô, gente, é coisa demais, moço. Sabe, aí tem o sabonete só pras mãos, aí tem um que é pro corpo. Aí eu tenho que lavar o rosto de um jeito diferente. Aí pode ou não pode esfoliar Ei, mais? tem um É questão de hidratante que é só hábito. cotovelo. Eu falei isso, inclusive, eu fui num podcast de um amigo meu que é cirurgião bariátrico, Sim, eu sei. o Thiago, né? E eu falei assim, cara, ninguém nasceu escovando dente. Quando você escovava dente, provavelmente a tua mãe te obrigava e você ia muito a contragosto. Hoje você escova o seu dente 3 vezes ao dia e você não para pra pensar se você gosta de escovar o dente ou não. Você simplesmente Escova. faz porque Assim. é um hábito, é cultural. É cultural, não é necessário, É né? necessário. Mas, enfim, mas existe já, né, uma rotina. Então, por exemplo, se já tiver o sabonete do teu rosto ali no box, ali no teu banheiro, tu vai lavar o teu rosto com aquele sabonete e isso não vai... 5 minutinhos, saiu do banho, já passou um hidratante no corpo, pelo menos à noite antes de dormir. Água gelada. Água gelada. fria, melhor. Não, eu tô É, perguntando. não. Porque se ela falasse que Não, é não, eu quando falei, pô, isso aí eu ferrou, tô porque eu só não, tomo um não. banho gelado. Ótimo, isso é ótimo pra Não, pele. isso aí também. A água quente que é péssima, aquela água assim, pelando, é Eu sou péssima. porco pra mim estar tomando banho com água quente. Gente, pelo amor de Deus, a água Imperatriz sai quente, tá? Eu não tenho chuveiro elétrico na minha casa, porque não tem necessidade. Não. Ela já Ela sai morna. quente, Eu queria é. que ela saísse super gelada, mas ela não sai. Mas é difícil isso, porque assim, quando a gente adquire um hábito e a gente acha que aquele hábito funciona, para você quebrar aquele hábito, e a gente fala muito sobre isso, né? A Esse da gente espuma fala, do shampoo aí. por exemplo, quando a gente vai falar com equipes comerciais, a gente, você faz o quê? Eu trabalho com vendas, beleza. Como é a tua carteira de cliente? Qual é o teu processo de prospecção? Qual é o teu processo de retenção? Como que é o teu pós-venda? Eu falo assim, não faço isso não. O cliente entra, eu vendo. Eu falo assim, pô, então você não está vendendo, você está empurrando produto. Então, quebrar o que a pessoa... E quando o cara vende bem, você quebrar isso e falar assim, você pode vender melhor ainda se você fizer isso, é muito complicado quebrar os hábitos. Então, por exemplo, você está falando para mim isso. Para mim... Porque eu suo muito, eu transpiro muito. Então, eu só gosto de transpirar se eu estiver na academia, se eu estiver treinando. Se eu não estiver treinando, aquilo me incomoda. Ninguém gosta, eu acho. Mas é porque tem gente que não se incomoda. Que a pessoa não se incomodar me incomoda. Isso são outros problemas meus. São outros problemas que eu não vou tratar aqui. Você é dermato, não é psicólogo. Não sou psicóloga. Mas... Então eu fico assim, pô, se eu vou, dependendo, Imperatriz é uma cidade muito... Hoje, por exemplo, tá fervendo antes de chover. Aí eu falo assim, não, eu tenho que me lavar muito bem lavado, porque se eu suar, entendeu? Não vou, não vai me constranger isso. Então Eu vou te vender um botox na axila agora. Como é que é? Pra não suar. Ninguém olha pra minha axila. Mas a axila... Pra não suar? Pra não soar tanto.
Ah, não, mas eu Fica suo no sequinha, corpo né? inteiro. Parece que eu acabei de mergulhar na piscina. Eu suo demais. Mas, enfim, esses cuidados, para mim, adquirir... você tem que ter um creme para isso. Você tem que ter um creme... Por exemplo, a minha barba, eu tenho foliculite. Foliculite que chama, né? Não sei, ué. Quando encrava o pelo. Você tem que fazer não sei o quê. Eu falo, nossa, às vezes dá vontade de virar um Neandertal. Eu falo assim, não vou fazer mais nada, não. Começa com o básico. O básico bem feito é melhor do que botar um nível hard não feito. Eu te passar 1000 passos e tu não fazer nada daquilo ali que eu pedi. Então, começa com um sabonete, isso para todo mundo, um sabonete pro seu rosto. Se puder usar só substituir por um sabonete melhor pro corpo que não seja tão abrasivo, ou seja, tipo um Dove, sabonete líquido que não tira tanto a gordura da pele. Banho porque frio. Essa gordura porque quando você fala gordura da pele, para quem não entende, automaticamente isso é ruim. Sim, entendeu? Você agora que não suou, você tem um manto de gordura, um manto protetor da sua pele. É culpa do meu Tem nutricionista. até mais gordura do que... Que isso? Não, foi mal, pô. É porque não podia passar essa. Então, um sabonete e um filtro solar, que é inegociável. E filtro solar, eu digo assim, quando você gostou de casa com ele. E aí eu falo com meus pacientes, e se quiser mudar, né, o marido ali, o filtro solar, você pode mudar. Você pode, não muda a prescrição que eu te fiz, mas o filtro solar, se testou de uma amiga, gostou, pode usar. Porque filtro solar é aquilo que você gosta da sensação que ele dá na sua pele. Então, por exemplo, você não gosta da sensação de estar pegajoso. Não odeio. Então, o teu tem que ser um gel, tem que ser um efeito mate, entendeu? Que seja sequinho para você conseguir se adaptar a ele. E aí que você consiga usar na quantidade correta. Ela tá falando umas paradas que eu nem sabia que existia. Porque, às vezes, a Renata fala, você tá muito áspero. Né? Aí, não só do meu humor, que o meu humor também é, mas assim, pele áspera. Era do humor. Aí, beleza, só que eu vou passar os hidratantes que ela usa, aí eu fico sentado assim, ó. Então, por exemplo, creme. Ela fala, o que tá acontecendo? Eu falei assim, tem que esperar secar. Gente, o pior é que eu imaginei essa cena. Eu fico assim, ó. E outro dia eu falei pra Mel, Mel... Quando eu passo aqui, aí quando eu chego aqui na mesa, fica tudo marcado aqui. Aí na hora que eu olho assim, não adiantou nada eu passar isso aqui, porque já tá tudo na mesa. Já distribuiu em tudo. Tá tudo na mesa. Outro dia eu falei pra minha filha, eu falei, filha, eu tava assistindo TV, eu tava assistindo o jogo. Tem uns 3 semanas. E eu tinha passado a tarde brincando com eles na piscina. E aí eu falei pra Mel, pega o hidratante da mamãe e passa nas minhas costas, que eu senti que ia arder. Né? Aí, só que eu fiquei olhando pro jogo. Aí ela pegou um hidratante, bicho. Quando ela terminou de... E ela passou e tava bom, né? Ela passando nas minhas costas, falei, passa mais um pouquinho. Ela passou, eu sei que foram as 4 demão. Aí quando terminou, eu fui levantar na cozinha, passei na frente do espelho. Ele tinha, não é glitter, mas ele tinha, bicho, eu tava cintilante. Eu falei, eu não posso, que hidratante que você passou? Eu falei, eu passei o hidratante da mamãe. Era um negócio que eu tava todo brilhoso, eu tava dourado com brilho. Ela não passou um bronzeador daquele? Eu não sei o que era que ela passou. Eu sei que eu tava levemente laranja e cintilante, assim, eu parecia uma fada. De 1,80 m e 100 quilos. Só as costas. Eu falei, não, porque ela passou no braço. Eu tava ridículo. Eu falei, não posso ir pra rua desse jeito. Então, esse você não vai aderir, esse eu não vou aderir. Mas pra você, provavelmente, ao invés de um creme, que ele tem uma ação hidratante melhor, porque ele é mais oclusivo, né, mais concentrado, para você talvez seja uma loção hidratante. Ele é mais fluido. Você consiga se adaptar melhor. Tá, então, pra gente não ficar dando todos os teus segredos, falando pra quem vai ouvir o podcast, mas assim, então, na verdade, tem muita coisa que é resolução de problema, né? Cuidado com a saúde, tratar a doença, enfim, inúmeras coisas. Mas a dermatologia, ela é algo que, tipo o dentista, você tem que ter periodicamente preventivo, tratando, até porque o tratamento constante, ele vai te gerar uma melhora na sua pele. Mais consistentes, mais duradouros, né? Se for na cosmetria, resultados melhores e mais naturais. Do que você ir lá e fazer um monte de coisa de uma vez só e só fazer
uma vez a cada... Só quando deu ruim. Quando deu ruim, né? Então, você prevenir. Tudo na medicina, na verdade. A gente estava falando ainda agora sobre doença, né? Ai, falaram só sobre como ia morrer, não sei o que, só sobre doença, ninguém falou de prevenção. Sim. Então, tudo que você puder prevenir é muito melhor do que você remediar. E dentro da medicina, a gente tem vários segmentos que já pensam dessa forma e na dermatologia também. Entendi. Show. Quando você, dentro de tudo que você faz, e toda hora você está fazendo uma especialização diferente, está fazendo um curso diferente. Cara, eu tentando marcar com a Marcela, falou assim, vamos fazer... Eu mandei a minha agenda. Eu não estava acreditando, de verdade. Eu falei, se ele tá achando que eu não quero participar disso. Quando você mandou, eu falei, cara, ela é muito dinâmica e graças a Deus ela é sincera, porque eu falei assim, ela não quer gravar. Ela não quer gravar, porque toda hora era assim. Quem foi que me indicou ela? Toda hora. Não, o pior é que... As pessoas devem ter dito. Muita gente... O Jackson falou que um episódio com a Lia ia ser massa, a Laiane, o Matheus, a Eduarda, um monte de gente falou. Nem foi isso tudo, mas enfim. Eu tô brincando. Tal de 5 pessoas. Mas assim... Aí eu falei assim, pô, beleza, vamos gravar então, né? Entrei em contato com ela. Aí eu falei, pô, toda hora deu um negócio, não, porque eu vou estar não sei onde. Eu falei assim, rapaz, não é possível, essa mulher nem mora aqui em Imperatriz, então. Porque tava sempre viajando, mas eu acho isso muito interessante, porque não é só... Porque a percepção que eu tenho, o que você está fazendo, você faz da melhor forma possível, mas você está sempre buscando se aprofundar mais naquilo. E buscar outras formas de atender, de trazer alguma coisa a mais para quem você já atende ou para quem você ainda não atende. Então, quando você faz tudo isso, aí eu te pergunto, aonde você quer chegar? Assim, quando você olha para a carreira que você já construiu, para a autoridade que você já tem e tem aquele ditado, né? Contente, mas nunca satisfeito. Você provavelmente está contente com o que você já fez até agora. E claramente você não está satisfeita. Aonde você quer chegar? Engraçado, sabia? Eu já parei para pensar nisso várias vezes. É que eu tenho a impressão, é que eu sempre tento dar o meu melhor. Mas eu tô contente e satisfeita. É que eu não quero estar insatisfeita no futuro, se eu deixar de fazer alguma coisa hoje. Você entende? Entendi. Então, assim, não é que eu não tenha sonhos, eu tenho sonhos. Né? Eu tenho sonhos, sim, claro, eu quero me tornar cada vez mais uma autoridade. Às vezes isso você consegue cobrar um pouco melhor e ter mais tempo com a sua família, né? Então eu tenho desejos, sonhos, né? Familiares com a minha família, com meu marido, com meu filho, ter mais filho, né? Eu tenho esse sonho. Só que eu também sempre sonhei em ser uma mulher independente, como sou, e me manter assim. Então, eu tô conquistando de forma até mais rápida do que eu imaginava, tudo que eu sonhei. Só que se eu parar no tempo e eu não continuar estudando, eu não continuar buscando o meu melhor, eu vou perder isso. Então, por mais que meus pacientes gostem de mim, gostem da minha comunicação, eles me procuram porque sabem que eu estou constantemente estudando, constantemente fazendo curso. Se eu deixo isso de mão, eu vou perder isso. Isso me faz feliz. Então, eu faço isso, na verdade, para uma manutenção, né? Então, assim, eu tenho sonhos de porque aqui em Imperatriz ele é meio complexo, mas eu tenho muita vontade de dar aula. Não em faculdade, mas congressos, cursos, alguma coisa assim, né? Aqui a questão do voo, ela dificulta um pouco, mas eu tenho essa vontade. Então, é uma coisa que talvez aconteça no futuro. Mas hoje, principalmente, eu estudo. Primeiro, o que me faz feliz, saber que eu estou dando o meu melhor. E que quando eu estou oferecendo isso para o meu paciente, eu sei o que tem de mais novo, eu não estou enganando ninguém. Eu odeio a ideia de que eu estou falando alguma coisa, até vendendo alguma coisa que não seja o melhor para o meu paciente. Entendeu? Eu acho que eu entraria num conflito ético. E que eu continue tendo tudo isso que eu tenho alcançado ao longo desses anos que eu cheguei aqui em Imperatriz, que vai fazer 4 anos que eu estou na cidade. Tem 4 anos que você está atuando aqui, é pouco tempo. Pro que a gente já vê, é pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Agora, eu achei interessante você falar isso. Você é contente e satisfeita com o agora. Sim. Mas o que você tem... É porque isso é uma questão muito visionária. Por quê? O que ela está falando? Que o que ela tem e quem ela é hoje não é o suficiente para o futuro.
Sim, A eu gente tô vê- feliz a gente com agora, vê. eu tô muito feliz com agora, com tudo, em todos os setores. É porque as pessoas Mas eu tenho acham que que me o hoje preocupar. vai durar pra sempre. Não vai. E aí é e tá onde as tendo pessoas muitas elas se mudanças acomodam. rápidas, né? Ah, eu tô feliz com agora, então cheguei no ponto que eu queria. Aí se acomoda e aí o futuro ela não vai gostar. E tá tendo Né? muita mudança, né, na medicina. Tá tendo muita evolução, muito A rápido. dermato tem muito, assim, Muita muito. evolução. A única coisa que não evolui é o exame de próstata. Não, podia melhorar, né? Eu Mas tô aí- esperando aí alguém. Você vai fazer tipo o teste do pezinho, alguma coisa. Eu tô esperando. Teste da orelhinha. Eu tenho fé na medicina, eu tenho fé. Esse foi o melhor comentário. E já que eu vi um vídeo parecido com isso daí, né? Quando o ortopedista queria ver uma fratura no osso, inventaram o raio-x. Aí queria ver o bebê, ultrassom. Aí do exame de próstata, ninguém quer, Nada, quer mano. resolver. Ninguém inventa, né? Nada Eu substitui. eu fiz 40, né? Então quando eu vejo o Calielton na quando? rua, Uns 10 quando eu anos vejo atrás. quando eu vejo o Dr. Calielton na rua, eu só cumprimento da outra calçada. Assim. Que além dele, acho que ele e o Marcelo fazem isso. Tu já viu o tamanho da mão do Calielton? Dr. Calielton. Eu gosto muito dele. Tenho muito carinho por ele, muito respeito por ele. Mas, né, eu não consigo parar de... Mas vai chegar o dia, viu? Vai, Ele eu tá sei. devendo Eu sei, um ô, aqui também Jesus. pra gente. Oh, meu Deus. Calielton. Vai ser. O Vinícius vai fazer antes de mim o exame. Doutora, quando a Marcela. gente... Perdão, Marcela. Quando a gente... Para fechar, a gente falou sobre muita coisa e eu sei que se a gente se aprofundar na tua carreira, se a gente for entrar em cada aspecto, vai ter muito mais para falar. Mas vamos deixar a galera com um gostinho de quero mais, né? Então, a gente sempre pede para o convidado fazer o fechamento, deixar uma mensagem final para quem está assistindo, seja no aspecto de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, ou nos próprios cuidados em relação àquilo que você faz, né? Então eu vou só pedir para o Vinícius dar os avisos finais. Avisos finais. E aí você fecha pra gente? Pode ser, claro. Corta pra Rapidinho, mim. peraí. A Laiane falou que ela falou que eu sou linda e maravilhosa. Não, tu vai ver. Laiane, tu vai ver, Laiane. Na verdade, já viu, esse né? podcast aqui é só com verdades, Laiane. Mas ela é. Ela é linda e maravilhosa. Pessoal, ó, quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal. A gente vai deixar o arroba, os contatos da Marcela, doutora Marcela, para vocês. É porque nós somos íntimos aqui, somos amigos, tivemos todo esse bate-papo. Quem tiver dúvida, onde encontrar, como entrar em contato com ela, a gente vai deixar aí. Se inscreve no canal, segue nossa rede social lá no Instagram, né, o arroba Gorilla Insight. E quem tiver dúvida, pode mandar que a gente vai estar respondendo sempre, tá? E Para finalizar, eu recebo muitas pessoas no meu consultório que já estão numa fase da vida que falam assim, doutor, eu nunca me cuidei, né? Eu nunca tive tempo para mim. Eu criei meus filhos, eu cuidei do meu marido e só agora eu estou cuidando de mim. Eu gostaria de ter feito isso antes. Nunca é tarde para a gente se cuidar, e eu não digo só da estética, se cuidar de fazer um check-up, por exemplo, da pele, ver se está tudo certo com a sua saúde, né? Eu falo que nunca é tarde para começar, mas se você puder olhar para si e falar assim, meu Deus, qual foi o último momento que eu tive para me cuidar? Seja uma atividade física, seja me cuidar no quesito estético, ou cuidar da minha saúde. Parar para olhar para si e falar assim, eu preciso me cuidar, porque para você cuidar dos outros bem, você precisa se cuidar também, você precisa estar bem mentalmente, você precisa estar bem fisicamente, você precisa estar bem de saúde, né? E eu percebo que as pessoas na correria do dia a dia, né, e às vezes no altruísmo gigantesco, esquecem que o nosso corpo é nosso templo, né? Então Deus deu o nosso corpo pra gente se amar, se cuidar, e muitas pessoas têm perdido um pouquinho disso, ou quando notam com um tempo já mais avançado, né? Então fica aqui essa dica, né, para olhar para si, se cuidar e se amar. obrigado, a gente queria agradecer a presença, Muito obrigado. a mensagem, foi muito ótimo, bom, muito o bate-papo, tá? Foi demorado a vinda, mas foi muito produtivo. Deu certo. Deu certo. Na hora Eu certa. mandei minha agenda para ele. Foi Eu na mandei hora minha agenda certa, para ele foi na hora entender que eu queria vir, mas estava difícil, mas ia dar certo. Deu. Tá. Ó, e só mais um adendo. Se você
assim como eu, acha que, mas eu me cuidar dá trabalho, a gente acaba achar que perde tempo. A Marcela, ela faz Muay Thai, faz musculação, é mãe, é esposa, é empresária, é médica. Faço pós-graduação. Faz pós-graduação e eu tô achando que daqui a pouco ela vai estar dando aula em algum lugar aí também. Mas ainda não cheguei no nível da Laiane. Chegarei. Oi? A Lai, ela tem uma administração do tempo fantástica. Ela até porque ela não dorme. Por isso que ela tá sempre gritando. Então, assim, eu preciso adicionar isso para as pessoas entenderem assim. Não, é porque ela consegue porque ela tem tempo. Não, ela não tem tempo, ela faz tempo. E aí, se a gente faz tempo, a gente consegue fazer o que a gente precisa. Isso viu? Mesmo. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Terminou?